Solta a sua voz, diga comigo dos céus. Na terra, sobre a minha vida, Jesus Cristo é o Senhor. Dos céus, na terra, sobre a minha história, Jesus Cristo é o Senhor. Assim declarei, assim é. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Você pode aplaudir a Messias. Você pode aplaudir a Messias. Glória. Aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo te visita hoje. Yes. A minha oração é que o Espírito Santo te visita hoje. Yes. Aleluia. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, vai projetar comigo. Qual é o texto de base? Texto de base. Ok, Efésios 3:15. Efésios capítulo 3, versículo 15. Assim está escrito: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Step by step. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós temos a percepção, a Bíblia está a falar de qual todas as famílias no céu. Tem que se compor estabilizador, não é? Transformador ou estabilizador? Ok. Esse barulho está me irritando um pouco. De qual todas as famílias do céu. Do céu. Todas as famílias do céu. Diga comigo, todas as famílias do céu. Todas as famílias nos céus. Isso demonstra que no céu há famílias. My God. Não sou eu que estou a dizer. É Yes. Bíblia. No céu há família. Amém. No céu há família. No céu há ordem. Glória. Um sacerdote não sai em qualquer lugar do céu. O espírito que vai entrar na terra para uma missão sacerdotal, ele tem que vir de uma linhagem, de uma família. Um profeta não é um espírito que entra na terra de qualquer modo. Não, tem que vir de uma família celestial. My God. Existem famílias no céu. Aleluia. Amém. Existe família Nos céus. E essas famílias que ele está dizendo não é igreja. Não é eclésia. Porque a igreja ainda está aqui. Come on. A igreja ainda está na terra? Na terra. Está aí bem claro. Do qual toda a família nos céus e na terra. Existem também famílias na terra. Glória. Ok? Toma seu assento. Eu estou falando de um assunto um pouquinho... Não é estranho, não é novidade. É uma realidade nossa. Estamos a falar da família. Amém? Diga comigo, a minha família viverá. A minha família viverá. A minha família viverá. A minha família viverá. Quem acredita que a sua família viverá? Amém. Quem acredita que a sua família viverá? Glória. Amém. O teu amém não me reajusta. Quem acredita que a sua família viverá? Amém. Diga, a minha família viverá. A minha família viverá. Quem vem aqui com a sua família, fica de pé. Quem vem com a sua família, fica de pé. Ok. E você não vieste com a tua família por quê? Amanhã eu quero que você esteja aqui com a sua família. Vem com teu filho, vem com teu esposo. Se esposo não vir, não há nenhum problema, traz teus filhos. Conversa a tua mãe, conversa a teu pai. Porque não é bom numa casa somente alguém deve ser iluminado, só você. Não, é preciso que a iluminação contamine os outros. Você me entende? Amém. Então toma vosso assento, vamos jogar no fim. A força, olha para mim. A luz vence as trevas.
As trevas. A luz vence as trevas. As trevas. É uma regra. Mas muitas das vezes a quantidade da luz diz muito na dimensão da densa treva. Vou dar exemplo. Se esse toda a casa, esse todo ginásio, esse todo templo é cheio das trevas, você pega a sua lanterna, acende a luz. É luz ou não é? É. A minha pergunta, essa luz vai iluminar todo esse sítio? Não. Só vai te dar a iluminação até onde você consegue ver. Tem realidade que pode te destruir, que não vem de você, que vem dos outros. É por isso, esses programas traz a tua família e entra por debaixo dessa frequência, desta graça. Traz o teu irmão, traz o teu tio, traz a tua mãe, traga-me a sua família. Que me diga amém. Amém. Levanta as suas mãos, diga comigo, a minha família viverá. A minha família viverá. Nós estamos a falar da família. E o nosso foco neste culto, nesse mês de dezembro, é a união familiar e a congregação familiar. Porque estamos no mês da família. Nós concordamos que o dezembro seja mês da família, porque nós não cremos que o nosso Messias nasceu no dia 25 de dezembro. Yes. Não. Então, nós concordamos que é dia da família. Então, dezembro é dedicado às famílias, é dia da família. E nós, a igreja, não deixamos isso passar de lado. Decidimos nos engajar, nos mobilizar à volta da união e da congregação familiar. Eu vos dizia que a família é a vontade de Deus. A família, Genilda, é importantíssima, porque a família é produto de Deus. Diga, minha família é importante. A minha família é importante. Diga comigo, a minha família é melhor do que qualquer família. Yes. A minha família é melhor do que qualquer família. Olha para mim, independentemente das aflições que existem na tua família, mas é de lá, é o seu berço. E ninguém escolhe a ser de uma família. É Deus que te envia nesta família, você tem uma missão. E eu estou a ver homens e mulheres entrando no momento das missões para impactar a família. Yes. Eu quero lhe dizer, a família, Deus está a contar com você para agir sobre a sua família. Yes. Segundo elemento que eu dizia, por que a família é atacada? Primeiro, a família é muito atacada porque a família é fonte, é a vontade de Deus, é ideia de Deus. Segundo, a família é que desenvolve a civilização. Onde há civilização, existe família. Você me entende? E tem N razões que levam a que a família seja vulnerável. É por isso, um país que quer desenvolver, esse país tem que ter capacidade de criar leis, não é leis que favoreçam mas leis que vai proteger a família, a coesão familiar. É a força da Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa sentou. Pensaram o que faremos para que a Europa seja forte. Para que a Europa seja forte, precisamos consolidar a família. E criar leis que impedem um homem violar a sua família, que impedem uma mãe violar a sua família, foram criando estrutura no sentido de salvaguardar a família. Porque se tivermos famílias sãs, nós teremos uma nação saudável. Yes. Olha para mim. Como eu dizia, eu tenho uns ensinamentos que eu dava em 3 meses. Depois de 3 meses, depois de um trimestre, tirava um mês, dava os ensinamentos intitulados A Transformação Nacional. O foco desses ensinamentos era para preparar cada um na dimensão da cidadania, para ter a sua influência, a sua envolvência, tanto no domínio da sociedade, como no domínio social, como no domínio político, como no domínio empresarial, macroeconômico, em todos os domínios existenciais. É necessário, porque nós os cristãos não somos extraterrestres. Posso falar alguma coisa? Yes. Ainda não fomos no céu. Yes. Posso repetir? Amém. Ainda não fomos no céu.
Arrebatamento ainda não aconteceu. Enquanto o arrebatamento não acontecer, nós estamos aqui, beneficiaremos tudo que essa terra nos proporcionará. Yes. Olha para mim. O erro da igreja no passado é ensinar apenas os servos, os filhos de Deus, a olhar para a eternidade. Antes da eternidade há uma terra a viver. Vocês me entendem? Eu sou salvo, tenho a certeza da minha salvação, tenho a certeza da minha eternidade, mas ainda estou aqui. Eu tenho que estudar. Eu tenho que desenvolver meu potencial. Eu tenho que ler. Tenho que desenvolver o meu intelecto. Tenho que projetar o meu filho, a minha filha. Porque ainda estou aqui. Você me entende? A família é muito importante. Porque tanto os que vão fazer parte da eclésia, tanto os que vão fazer parte da governação, tanto os que vão fazer parte do núcleo empresarial, do núcleo dos advogados, de todos os ordens existenciais, são homens e mulheres que vieram das famílias. O primeiro núcleo é a família. E quando numa sociedade as famílias são vulneráveis, são carentes, a prostituição aumenta, o roubo, a bandidagem aumenta, muita coisa, aí a maldição entra. E por isso, para as pessoas que nos governam, que velam pelas famílias, que velam pelas famílias, aleluia, porque a família é importante. Quem me ouve, diga amém. Então, primeira coisa, estou a quebrar complexo que você tem da tua família. Yes. Você não nasceste numa família errada. Yes. Você nasceste numa família certa. Yes. Amém. Numa família correta. Amém. Numa família ideal. Amém. Diga, eu pertenço a uma família. Eu pertenço a uma E família. a minha família viverá. E a minha família viverá. Ok, e qual é o... E eu dizer que a família não encontrará o ápice, a satisfação, a comunhão, a unidade, se a família não vencer os inimigos que existem à volta da família. Existem inimigos a vencer. E eu vos disse, primeiro inimigo a vencer se chama feitiçaria. Sabe, hoje é uma música que se canta nas ruas. Cuidado das igrejas. Essas igrejas estão a dividir família. É mentira. Quem está a dividir família não é as igrejas. Quem está a dividir a família é a feitiçaria. Jesus. Aleluia. Amém. Porque nós não matamos ninguém das vossas famílias. Nós não feitiçamos ninguém das vossas famílias. Mas a feitiçaria familiar escraviza os outros, maltrata os outros e mata os outros. É por isso, durante esses dias, vamos combater o inimigo da coesão, da estabilidade familiar. Yes. Se chama feitiçaria. Yes. É por isso que temos como lema, a minha família viverá. Yes. A feitiçaria não vai tomar alguém da sua família. Yes, sir. A feitiçaria não vai tomar alguém da sua família. Yes, sir. A feitiçaria não vai destruir alguém da sua família. Jesus. A feitiçaria não vai paralisar alguém da sua família. Yes. A feitiçaria não vai prevalecer. Yes. Quem diga comigo, Jesus, Jesus. salva a minha família. Salva minha família. Estamos na época de você cantar o hino daquele soldado. My God. Crê somente em Cristo, será salvo tu e a tua casa. Yes, sir. Que Jesus salva a tua família. Yes, Que sir. Jesus salva a tua casa. Yes, sir. Que Jesus salva a tua família. Yes, sir. Que Jesus salva a tua casa. Yes. Que Jesus salva a tua família. Jesus. Que Jesus salva a tua casa. Yes, sir. Quem quer diga comigo, Jesus, Jesus. tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia da minha família. Jesus. Celebre o nome de Jesus. Ok. Glória. Labarachata. My God. Ok. E eu dizia, como é que a feitiçaria entrou? Pega só o meu comando. Está lá no meu escritor, vais ver. Está dentro de um saquetozinho. Como é que a feitiçaria entrou no universo? Como é que a feitiçaria entrou nas famílias? E eu dizia,
primeiro caminho de penetração da feitiçaria nas famílias não é primeiro sangue. Não é primeiro. O que projeta a imagem de corpo, alma, espírito. Não é primeiro sangue. Não. Olha para mim. A feitiçaria entra no corpo, entra na família primeiro, através dos espíritos territoriais. Você me entende? Olha para mim. Todo território existe um espírito. Existe espiritualidade na terra. Olha para mim. Todo território, qualquer território onde você está, todo território existe espíritos que regem, espíritos que dominam. É por isso que na nossa matriz Bantu, eu não posso sair daqui e ir no sonho e ser regidor no sonho. Não, não posso. Porque aquela terra não me pertence. Você me entende? Aquela terra não me pertence. Aquela terra não tem nenhuma ligação comigo espiritual. Não tem nenhum relacionamento comigo espiritual. Então, olha para mim, a feitiçaria entra nas famílias, primeiro pela espiritualidade da terra, porque cada família vem de uma porção terrestre. A tua família não vem do pau. A tua família não vem do céu. Não desceu do céu. A tua família foi gerada aqui na terra. Tem uma porção. A prova disso, você verá, cada território tem seus costumes e tem a sua tradição. Você me entende? E como é que a feitiçaria entra na vida das pessoas? Através de costumes e através de tradições. O que é costume e o que é tradição? A tradição e o costume são leis compostas pelos espíritos territoriais que facilitam o relacionamento entre os humanos que habitam naquela região e os espíritos que dominam. Você me entende? Amém. Posso continuar? Amém. Então você está percebendo como é que a feitiçaria entrou? É por isso que eu vos disse, quando estamos a falar da feitiçaria, não estamos a falar primeiro de alguém. A feitiçaria não é pessoa. Repito, a feitiçaria não é uma pessoa. A feitiçaria é um sistema espiritual que rege um território, que domina um território, e ele tem a sua ciência de aprisionar, de escravizar e de matar. Essa é a sua sabedoria. Agora, como existe uma lei no mundo espiritual, que o mundo espiritual trabalha por debaixo de uma lei que é chamada lei da representatividade, então a feitiçaria, que é um sistema espiritual, muitas das vezes precisa ser representado. Então o homem entra na feitiçaria como um medium, como um instrumento que representa o sistema que existe. É por isso que temos um costume aqui do baculo, ancestrais. Queremos inaugurar uma escola, vamos dar de beber os ancestrais. Você pensa que aquilo é brincadeira? Por quê? Porque até o Estado sabe que aquele território que ele está fazendo, aquilo não é dele. Ele precisa ganhar favor dos espíritos territoriais. E a tradição diz assim: para ganhar favor dos espíritos territoriais, precisa deles dar de beber. Você me entende? Agora eu vou tentar penetrar um pouco. Como essa feitiçaria entra no sistema de DNA do homem? Como é que a feitiçaria vai sair agora do poder territorial, vai entrar agora na estrutura DNA, no sistema sanguíneo? Vocês estão onde tem as minhas palavras? Yes. Amém. Vocês estão onde tem as minhas palavras? Amém. Olha, o que eu estou te explicar é capital. Você me entende? Sangue entende a linguagem da terra. Porque sangue não vem do céu. Sangue vem do pó, da terra. Olha para mim. O corpo é que gera o sangue. Vai no Google, vais encontrar a origem do sangue. Ok?
Num dos termos vão te dizer plaquete, outros termos vão te dizer membrana dorsal. Ele é que é responsável para a reprodução, para produzir o sangue. Ok? Então, tanto plaquete o que for, de onde veio? Se é do corpo, ele vem do pó. Porque Gênesis 1:26 diz: Deus criou homem. Criou homem espiritual. Homem espírito. Diga comigo, criou homem espiritual. Criou homem espiritual. Ok. Homem espiritual vem, homem espiritual vem. Homem espiritual vem rápido. Quem precisa a tradução em língua francesa? Precisa a tradução na língua francesa? Posso avançar, não é? Precisa? Go ahead. Então está aqui o homem que Deus criou. Voici l'homme que Dieu avait créé. É um espírito. C'est un esprit. Deus agora Dieu maintenant não criou esse espírito, n'a pas créé cet porque esprit. os espíritos não habitam na Cet terra. esprit n'habite pas dans la Os terre. espíritos habitam no céu. L'esprit habite au ciel. Só que o espírito que Deus criou L'esprit que Dieu avait créé tem a imagem, a l'image, a essência l'essence da liderança. pour libérer. Tem de a sua leadership. semelhança. Il y a sa Então não ressemblance. pode manter lá. Vous ne pouvez pas Deus maintenir là-bas. cria um corpo. Dieu crée maintenant un corps. Rápido, rápido, rápido. Deus cria um corpo. Dieu crée un corps. O corpo está aqui. Le corps est là. Se o espírito Si l'esprit vem de Deus, est venu de Dieu, o corpo não. le corps O non. corpo vem da Le terra. corps vient de la terre. Você me entende? Tu me... Aqui não existe Ici, sangue. il n'y a pas le sang. Aqui não Ici, existe sangue. n'existe pas le sang. Você me entende? Tu me Amen. No comprends? espírito não há sangue. L'esprit n'a pas le O sang. sangue só vai existir Le no sang corpo. va exister dans le corps. Aqui não há água. Ici, il n'y a pas l'eau. A água vai existir no corpo. L'eau va exister dans le corps. Então temos, Mais diga nous comigo, avons- o espírito Dis-moi, l'esprit, Espírito, e temos corpo. nous avons le Et corps. Exercício, vamos? Esprit, Espírito, exercice, corpo. corps. Espírito, corps. corpo. O que você percebe? Tu t'aperçois? Só que com essas duas Maintenant, dimensões, avec cette dimension, homem não é completo. l'homme n'est pas complète. Homem precisa ser um ser completo. L'homme doit être un être Então complet. Deus faz o quê? Alors, Dieu fait quoi? Deus não cria alma. Dieu ne crée pas l'âme. Non. N'a pas créé l'âme, non. Jesus. Deus pega o espírito, Dieu avait pris l'esprit introduz no corpo. et introduit dans le corps. Abraça a tua mulher. Embrasse ta femme. Quando o espírito entra no corpo, Quand l'esprit entre dans le corps, esta hibridade il y a cette hybridité. nasce um ser. Naît maintenant Vosso un filho être. está aí? Votre enfant est là. Ok, eles têm um filho. Nasce um ser. Maintenant un être Nasce vient. uma entidade Une entité est no née meio dele. au milieu d'eux. E essa entidade Et cette entité se chama alma. s'appelle âme. O ser L'être do homem. de l'homme. My God. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Deus Et Dieu pega a alma, prend l'âme, lhe estabelece no sangue. l'établit dans le sang. E a alma Et l'âme vive no sangue. vive dans le sang. O Yes. sangue Le sang, é responsável c'est responsable a dar a imagem à alma. à donner l'image à l'âme. My God. Você me entende? Tu me comprends? Só que há um problema. Maintenant, il y a un problème. A feitiçaria La sorcellerie está s'y trouve no poderes au ancestrais, pouvoir ancestral, nos espíritos dans territoriais. l'esprit du territoire. Porque quando falamos dos espíritos Quando falamos territoriais, do espírito territorial, estamos a falar de poderes Nous parlons des ancestrais. puissances des ancêtres. Você me entende? Tu me comprends? Amen. Está aí. Et il est là. Agora, Maintenant, aqui está. voici, Pode voltar. Aqui está Dr. Badienga. voici Dr. Dr. Badienga. Badienga tem corpo. Dr. Badienga a un Dr. corps, Badienga tem alma. il a une âme aussi. Dr. Badienga tem Dr. espírito. Badienga a un esprit. Aqui está ele. Voici, il est là. Como é que Comment est-ce que a espiritualidade da la terra beauté de la terre vai entrar no sangue? va entrer dans le sang Por um caminho. par un chemin? Caminho que se chama Le chemin qui s'appelle cerimônias. les cérémonies. Jesus. God. Você me entende? Tu me comprends? As cerimônias, Les cérémonies, é através das cerimônias c'est au travers des que a cérémonies feitiçaria é registrada no que la sangue. sorcellerie est registrée dans le sang. My God. E eu vou lhe falar pelo menos no mínimo 5 cerimônias. Et je vais parler au moins 5 cérémonies, 5 5 na qual a feitiçaria passa e entra se efetiva. auxquelles la sorcellerie entre et s'effective dans le corps de l'homme. Primeiro,
Premièrement, Cérémonie feita na concepção de uma mulher. la cérémonie faite à la conception d'une femme. Não, você pode ser de 2021. Tu peux être de 2021. Mas de quem de 1900, de Mais 1800, celui de 1800, de 1900, 1900, 1900, sabe il sait que até na concepção da que même dans mulher la conception d'une tem femme, cerimônia. a des A cérémonies. nossa mulher, nossa filha concebeu, Notre fille avait conçu, amarra uma corda na cintura on met un fil ici dans la ceinture para que proteja a gravidez. pour protéger la A grossesse. cerimônia, La cérémonie, eu me recordo, je me rappelle, nós saíamos do Mayombe nous sortions à para Mayombe vir aqui na cidade pour venir ici en ville, buscar água da praia, prendre l'eau de la porque a mer, mulher grávida tem que beber água da praia. parce que la femme enceinte doit boire l'eau de la mer. Jesus. My God. Uns Les uns, tá grávida, il est enceinte, tem corda aqui. donc il a un fil ici, au pied, Cerimônias. des cérémonies. Uns Les uns, tá grávida, elle est enceinte, tem que comer terra. il doit manger la terre. Tem que beber água onde tem terra. Il doit boire de l'eau là où il y E a a une ciência terre. diz, Et la science dit, tudo que a mãe come tout ce que la mère mange reflete no filho. reflète dans l'enfant qui est dans le Caba ventre. chata yabasa. Regarde. É por isso, Et d'où, quando o mãe Isabel, mãe de Sansá estava quand la grávida, mère de Samson était Deus enceinte, lhe interditou Dieu l'avait interdit beber qu'il boive e comer coisas et imundas. qu'il mange les choses Para impures. quê? Pourquoi? Para não danificar a Pour criança. ne pas danifier Yes. l'enfant. Qual a cerimônia que tua mãe Quelle est la passou? cérémonie que ta mère avait passée? Qual é o ritual que a tua mãe Quel passou? est le rituel que ta O mère avait que a passé? tua mãe comia Qu'est-ce que ta mère mangeait quando estava de gestação de ti? quand il était en gestation de toi? My God. Jesus. Primeira cerimônia, La première cérémonie onde a feitiçaria entra où la sorcellerie entre e se instala, et s'installe, o ato da concepção. l'acte de la conception. Segundo, Deuxième, o ato de nascimento. l'acte de naissance. Criança nasceu, L'enfant est né, fazem cerimônia. on fait des cérémonies. Uns fazem assim, Les uns font ceci. pega a criança, Il prend l'enfant, ele lança no ar il três jette vezes, sete 7 vezes. fois en haut. E quem está fazendo isso está Et falando celui qui algumas fait ça, palavras. il parle des choses. Está fazendo o quê? Il fait quoi? Está a apresentar quem entrou no mundo. Il présente celui qui entre dans le Aos monde espíritos que regem o território. aux esprits qui régent le territoire. My God. Uns, Les uns, a água que a criança vai beber, l'eau que l'enfant va boire, tem que colocar lá o osso de um animal. doivent mettre là l'os d'un animal, Dentro de um animal. les dents d'un animal. Raízes, eu tenho que colocar uma raiz. On doit mettre une racine. Quer dizer, existe variedade de Il rituais y a des rituels que foi estabelecido qui ont été établis pelos espíritos par les ancestrais esprits ancêtres para que a feitiçaria entre de pour que la geração a sorcellerie geração. entre de génération en génération. My God. Você me entende? Tu me comprends? Amen. É por isso que eu tenho vos dito. C'est là que je vous dis, Homem nasce inocente l'homme naît innocent para ser salvo. pour qu'il soit sauvé. Homem nasce, L'homme naît para ser liberto. pour qu'il soit délivré. Eu vos dizia na Je terça-feira, vous disais le mardi, a prova disso, la preuve de cela, toda mulher quando vai dar luz, que toute femme quand il va criança va nasce coucher, com a sujidade. l'enfant naît avec la saleté. Jesus. Você está me entendendo? Vous me comprenez? Terceira cerimônia, Troisième cérémonie, onde a feitiçaria entra où la sorcellerie entre e se estabelece, et s'établisse, é no ato da morte. c'est au l'acte de la mort. Já perdeu o marido? Elle a perdu son mari, Tem que lhe cortar cabelo. on doit lui couper les cheveux. De onde vem isso? Tu es venu ça. Isso não é tradição de Deus. C'est pas une traduction de Dieu. Quero te cortar cabelo para quê? Qui l'avait coupé Cabelo les é a cheveux? glória de uma mulher. Le cheveu, c'est la Se gloire d'une você ler a femme. Bíblia, Et si tu lis la até Bible, os anjos reconhecem uma mulher même pelo les anges cabelo. reconnaissent une femme par les cheveux. Yes. Mas a tradição está Et la te dizendo, traduction te dit, corta cabelo. coupe les cheveux. Lhe manda meter vestido preto On lui dit qu'il met un vêtement durante noir 40 dias. pendant 40 jours. De onde vem isso? D'où est venu ça? Por que 40? Pourquoi 40? Por que Jesus, depois da ressurreição, Pourquoi j'ai appelé la andou résurrection? nessa terra 40 Il dias? a marché dans cette terre 40 jours. My God. Então, Jesus. a tua beleza, Maintenant, ta beauté, tudo que pode fazer, tout ce qu'il peut faire, que homem te admira, qu'un homme puisse te t'admirer, deseja, te désirer, deve sair de você. doivent Porque sortir durante de toi. 40 dias, Donc, pendant 40 o jours, espírito de quem morreu l'esprit de celui qui est ainda mort, percorre. il parcourt encore. Jesus. My God. Cabo chete yabas. My Yes.
marido morreu, Le mari est mort. lhe coloca num sítio fechado, On le met dans une place fermée. num luando isolado. Dans une chambre isolée. Estou a levantar a destra da Je minha lève mão. la droite de ma main. Toda a tradição que foi feita sobre ti, Et em nome poderoso de Jesus, os efeitos dele sejam quebrados, os efeitos dele sejam anulados, os efeitos dele sejam cancelados, os efeitos dele sejam apagados, em nome de Jesus! Celebre o nome de Jesus. Yes, sir. My God. Tu me comprends? My God. Cria problemas. Crée des problèmes. A feitiçaria está passando. La sorcellerie maintenant est en train de passer. Lhe corta a unha, On le coupe les ongles. lhe cortam tudo. On les coupe tout. Mamãe, unha tem um impacto Maman. no mundo espiritual. Les ongles ont un impact É dans por le isso que spirituel. Moisés C'est là que Moïse olhou para Faraó. regarde à Pharaon. Ele disse: nenhuma Ele unha diz, de israelita Aucune ongle d'un Israélien ficará aqui no Egito. restera ici Yes, en sir. Égypte. Nenhuma unha. Aucune Diga ongle. comigo, meu pai, meu pai. Meu Mon pai, père, meu mon pai. père. Nenhuma unha Aucune unha ficará no mundo das trevas. resterá ao mundo. Meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Todo utensílio que é meu, Toutes les choses qui m'appartiennent. seja cabelo, seja minhas unhas, que foi levado no mundo das trevas, estou a decretar e declarar, em nome poderoso de Jesus, que desaparece lá no mundo das trevas, que a mão de Deus resgata o que me pertence, em nome de Jesus! Celebre o nome de Jesus! Oh, Jesus! Olha para mim, Regarde-moi. My God! quer ter uma família coesa? Tu veux avoir une famille cohèse. Vencem a My feitiçaria. Tu God! dois vaincre la sorcellerie. Yes. A família tem que vencer a feitiçaria. La famille doit vaincre la sorcellerie. Rabochata yabas. Yes. Corta a mulher unha, Coupe les femmes les corta o ongles. cabelo, On lui coupe les cheveux. até a água que ele vai beber vão lhe deixar lá. Même l'eau qu'il va boire, on va la laisser là où Em elle vez de est. ter pena da viúva, Il doit avoir un cadeau de veuve. ainda lhe coloca jugos pesados. Maintenant, on demande des jugos lourds. 40 dias, 40 jours. sem fazer a sua vaidade. Sans faire sa vanité. Mesma roupa, Les mêmes habits. e de quase todos roupa preta, Près tout que les habits noirs. e não pode sair. Et elle ne peut pas sortir. Não pode ter liberdade. Elle peut avoir la liberté. E o pior de tudo, Et la pire de tout. se a mulher que morreu, o marido não casou. Si la femme qui s'est mariée et l'homme n'a pas Fizeram pas marié. filho. Et ils ont fait des A enfants. tradição te obriga a ir casar aquela mulher. T'oblige à aller marier cette femme morte. Porque se estão te obrigar a casar uma mulher morta. On t'oblige à marier une femme morte. Se alguém passou nisso, estou a Se que estender a alguém mão passou de sur Jesus ça. sobre ti. Je mets la main Que Jesus sur te toi. liberta de toda Que Jésus maldição. t'empêche toute Yes, malédiction. Que Jesus te liberta de toda maldição. Yes, sir. Que Jesus te liberta de toda maldição. Yes, sir. Que Jesus resgata a sua vida. Que Jesus resgata a sua alma. Jésus rachète ton âme. Yes, sir. My God! Mamãe, Maman, My o que eu God! estou a vos ensinar, ce que je vous enseigne, você pode duvidar. tu peux douter. É um facto. Mais c'est un fact. É por isso, Et tout, antes de uma criança entrar na terra, avant qu'un enfant entre dans la nós terre, soubemos nous savons, que todos nós nous tous, temos um único caminho nous avons un seul chemin que nos leva a entrar na terra. qui nous amène à entrer sur la terre, Se chama maternidade. s'appelle la maternité. Também temos um único caminho Maintenant, nous avons un seul chemin que nos tira daqui. qui nous enlève d'ici, A morte. s'appelle la mort. Mas para aqueles que já têm uma natureza Mais diferente, pour ceux qui ont une nature que différente, já receberam Jesus como seu Salvador ils ont pessoal, reçu Yes. Jésus comme leur sauveur Deus et abriu Seigneur. outro caminho que não é comum, não é ordinário. Dieu avait ouvert notre chemin qui n'est pas Que é commun et chamado ordinaire, arrebatamento. qui est Yes. appelé enlèvement. Deixaremos essa terra pelo Nous arrebatamento. sommes par l'enlèvement. Mas a via ordinária, Mais la voie a ordinaire, via comum la voie commune, da entrada l'entrée, é a maternidade, c'est la da maternité, saída les sorties, é a morte. c'est la mort. My God! Jesus! E eu vou lhe dizer, Et je vais le dire, antes de uma criança conhecer maternidade, avant qu'un enfant connaisse la maternité, primeiro conhece os espíritos il territoriais. connaît d'abord les esprits de territoire. É por isso, mulheres grávidas, D'où les femmes enceintes, preste atenção com vossos sonhos. faites très attention à vos rêves. Isaac casa, Et Isaac se marie, a mulher concebe la femme conçoive, 4.500 anos para cá.
à 400 000, 500 ans en Não havia arrière. ecografia. Il n'y avait pas Ela l'échographie. começa a sentir dores terríveis. Elle commence à sentir des douleurs Não terribles. sabia o que está acontecendo Elle com ne savait ela. pas qu'est-ce qui arrive avec elle. Ela vai consultar a Elle va avec Deus. consulter Dieu. Deus, Dieu, por favor, s'il vous plaît, eu não durmo. je ne dors plus. Eu não vivo. Je ne vis O plus. que está acontecendo no ventre? Qu'est-ce qui arrive dans mon ventre? Olha a resposta de Deus. Regarde la réponse de Dieu. Não é anjo Ce n'est pas un que ange está a falar com qui ele. parle avec elle. Não é anjo. Ce n'est pas un ange. Não é homem. Ce n'est pas un homme aussi. Deus. C'est Dieu qui parle. Olha o que é que Deus está a dizer. C'est Dieu qui le dit. Mulher, Femme, no teu ventre dans ton ventre, há duas nações. il y a deux nations. Só que há um problema. Maintenant, il y a un problème. As duas Les nações deux nations, brigam dentro de você. ils se bagarrent dans toi. Oh, olha para mim. Regarde-moi. Crianças Des enfants que não sabem falar, qui ne savent pas que parler, ainda não viram a luz de qui dia, n'ont pas confié la lumière du jour, que não conhecem a linguagem dos qui ne homens, connaissent pas le langage des hommes. estão a brigar no ventre da mãe Ils se bagarrent dans le ventre de la mère por causa das leis da terra. à cause des lois de la terre. Quem disse essas crianças Qui a vu de ces que enfants na terra onde vocês vão que la nascer terre où vous allez naître, existem essas leis, il y a ces existem lois, essas il leis? y a ces lois. Jesus. E por que eles estão a lutar? Et pourquoi qu'ils se battent? Porque naquela terra Parce que dans cette terre-là, há uma lei. il y a une loi. Quem nasce primeiro Celui qui naît le premier recebe 50% da herança do pai. reçoit 50% d'héritage du, Porque se du ele père. domina sobre a terra, Il domine sur la terre. as crianças, Mais les enfants, os recém-nascidos, les enfants qui sont dans le estão a ventre, lutar no ventre, ils se battent dans le ventre discutir sobre a primeiro en lugar. distant sur la première place. My God. My God. O nosso problema, Notre problème, nós pensamos nous pensons que a única linguagem que le seul langage, é linguagem alfabética. c'est le langage alphabétique. Jesus. Os espíritos territoriais. Les esprits territoriaux. Então, já, os meninos estão a nascer com conhecimento da terra. L'enfant sont en train de naître avec la connaissance de la terre. Isaú nasce, Esaü naît. Jacob segue. Jacob s'y suit. Mas na vontade de Deus, Mais dans la volonté de Dieu, Jacob tem que prosperar. Jacob doit Mas olha prospérer. para mim. Mais regarde-moi. Jacob vai ser escravizado. Jacob sera Quer ser esclave. escravizado Il doit être esclave. por causa das leis da À terra. cause des lois de la terre. O que é que Jacob tem com as leis da terra? Qu'est-ce que Jacob a à voir avec les Olha lois de para la mim. terre? Não Regarde-moi. precisa fazer alguma coisa. Il n'a pas besoin de faire une chose. Muita gente que está a me Il ouvir. y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Muitos problemas que vos Il afligem y a beaucoup de problèmes qui são vous problemas affligent. das vossas C'est origens. le problème de vos origines. My God. Eu vim para te anunciar. Je suis venu Yes. pour t'annoncer. O que você está a viver Ce que My tu God. vis. é influência dos espíritos C'est l'influence territoriais. du esprit du territoire. Jesus veio. Jésus est O venu. Filho do Homem veio Le Fils d'homme est para venu. desfazer as sombras das trevas. Estou a decretar e declarar toda influência dos espíritos ancestrais. Cai em nome de Jesus. Perda a força em você em nome de Jesus. Todas as suas artimanhas, todas as suas estratégias, caiam! Yes, sir. Jesus. Pessoas estão a sofrer. Les gens souffrent. E dentro dessa feitiçaria, Et dans cette sorcellerie, existe toda a feitiçaria carrega toute cette maldição. vie amène une Não malédiction. existe nenhuma benção na Il n'y feitiçaria. a aucune bénédiction dans la Então não sorcellerie. pensa Mais ne pense se a pas, sua família si ta famille trabalha por debaixo travaille sous da feitiçaria protetora, au-dessus de sorcellerie protectoire, não pensa que é benção. ne pense pas que c'est la bénédiction. Non. Jesus. Não há benção na feitiçaria. Il n'y a aucune bénédiction dans la sorcellerie. Só há benção em Il Cristo. y a seulement Yes. la bénédiction en Christ. Quem me ouve diga amém. Amen. Quem me ouve diga amém. Amen. E essa feitiçaria Et cette sorcellerie, é aquilo que a Bíblia chama c'est ce que la Bible appelle a maldição geracional. la malédiction générationnelle. Mamãe, Jesus. existe a maldição Il y a hereditária, la malédiction que tu peux existe a hériter. maldição Il y geracional. a aussi la malédiction générationnelle. Jesus. A maldição geracional La malédiction são a générationnelle maldição sont estabelecida des malédictions établies numa família dans une famille pelos espíritos par territoriais. les esprits du territoire. E se você não Et vencer, si tu ne vaincres pas ça, os seus filhos vão passar por aquilo. tes enfants vont passer pour Mamãe, cela. toda a maldição geracional que você não venceu, Toute malédiction générationnelle que tu n'as pas vaincu, os teus filhos serão expostos daquilo. tes fils seront exposés de cela. Jesus. Quem me ouve diga amém. Amen. Amen. E olha para mim o que, é que eu vou te Et dizer. regarde ce que je vais te dire.
identificar uma maldição geracional? Comment identifier une malédiction générationnelle? Isso é muito importante. C'est très important Papa, ça. durante esses 30 dias, Pendant ces 30 jours, toda maldição geracional que opera na tua vida, toute malédiction générationnelle qui opère dans ta o que vie, fez reprovar teu pai, c'est qu'elle fait échouer o ton que père, fez reprovar tua mãe, c'est qu'elle fait échouer ta no mère casamento, dans le mariage, o que fez reprovar tuas tias c'est no qu'elle fait casamento, échouer tes tantes dans le o que fez mariage, reprovar as tuas tias na vida c'est financeira, qu'elle fait échouer não ta tante dans la vai vie fazer, não financière. vai te fazer Elle ne va pas reprovar. te faire échouer. Vamos tratar nesses 30 Nous allons traiter dias. dans ces 30 Jesus jours. vai lidar com você Ele vai lidar avec e ele toi. vai silenciar cada Ele vai semente da silenciar maldição chaque geracional. semente de malédiction générationnelle. Yes. My God. Glória. É por isso que se diz Nous on dit tal mãe, telle mère, tal filha, telle fille, tal pai, tel père, tal filho. tel fils. Cabocheteia. My God. Toda maldição geracional Toute malédiction que générationnelle ouve o som da minha voz. qui écoute le son de ma Papa, voix. se eu Papa, consigo orar cego voltar a ver. j'arrive à prier un aveugle et Se il eu revient consigo à voir. orar Márcia que não andava 3 anos Si voltar j'ai a pris andar. Mars qui ne mange pas 3 ans, il a Correr, saltar. il court, il Você saute. viste Márcia domingo a correr. Tu as vu Mars Você ici, viste dimanche, Márcia en train de- domingo a saltar. en train de Se eu sauter. consigo orar para a mulher de Orlando que está morta J'arrive e à prier la mort de ressuscitar. Laurent qui est mort et ressuscité. Se eu consigo orar Si j'arrive à prier para a esposa, mãe da Maura, pour la mère de Marla, Marla, se consigo orar para a mãe da Marla que Sabe não qual é a ouvia mãe de durante 42 anos. qui n'écoutait pendant E 42 voltar a ans, ouvir. et il O devient, il rend jugo da écouter. tua família está a ouvir a voz. Le juge de ma famille Está a écoute ouvir le o son som da minha voz. Écoute le son de Está a ma ouvir voix. o som da minha voz. Écoute le son de ma voix. Está a ouvir o som da minha voz. Écoute le son de ma Está a ouvir o som da minha voz. voix. Estou a decretar e declarar toda maldição geracional que sai hoje. Toda maldição geracional que sai hoje. Toda maldição geracional que recua hoje. Em nome de Jesus. Celebre o nome de Jesus. Arabose que menerebosa. Jesus. My God. Yahweh. Aleluia. Amen. Lababosete. Yes. My God. Liramandorobosha. Oh Yes. Lord. Lekayamasotorobos. Yes, Father. Remayakosheteyapa. Yes, yes, yes. A Bíblia diz: La Bible dit, por homem par un homme, entrou o pecado no mundo. et le péché est entré dans le Por monde. homem entrou Par bênção. un homme, la bénédiction Yes. s'est entrée. Romanos 5,12. Romains 5, Olha para mim. Regarde-moi. Toda feitiçaria que entrou na tua Tout família, ce qui est entré My dans ta God. pelo famille, intermédio de um homem, au moyen pelo d'un homme, intermédio de uma mulher, au moyen d'une femme, sai também pela obediência ao som da minha à voz. l'obéissance au son Em de ma nome voix. poderoso de Jesus. Au nom puissant de Os Jésus. teus filhos não serão afetados pela feitiçaria familiar. O teu casamento não será afetado pela feitiçaria familiar. A sua saúde não será afetada pela feitiçaria familiar. Os teus solos não serão afetados pela feitiçaria familiar. Toda feitiçaria que implica você seja destruída nesta noite. Seja rasgada nesta noite. Seja anulada nesta noite. Em nome de Jesus. Jesus. My God. Olha para mim. Regarde-moi. A feitiçaria geracional, La sorcellerie gérationnelle, ele trabalha de uma maneira diferente. il travaille de manière différente A maldição geracional. de la malédiction O gérationnelle. erro dos cristãos. L'erreur des chrétiens. O que é que os cristãos estão sofrendo? Pourquoi les chrétiens souffrent? O nosso problema Notre problème, é pensar, c'est penser, aceitar Jesus, j'ai accepté Jésus acabou. et tout est fini. Maman. Maman, Todo homem tout homme que vem a Cristo qui vient en tem Christ, que conhecer três ils experiências. doivent connaître 3 expériences. Primeiro, Première, experiência da salvação. l'expérience de salut. A experiência da salvação L'expérience de salut, ocorre no Espírito. et, ça devient dans l'esprit. Porque homem nasce Parce que l'homme naît com o espírito desconectado de Deus. avec un esprit déconnecté Não de estou a Dieu. falar espírito de Je ne parle pas Deus. d'esprit de Dieu, Estou a non. falar espírito do Je parle homem. de l'esprit de l'homme. Através do pecado do Adão. Au travers le péché d'Adam. Você me entende? Tu me comprends? Yes. Então, quando
A salvação o quê? Qu'est-ce qu'est le salut? É o teu espírito C'est ton esprit que volta a Deus. qui rentre à Dieu, Volta em conexão com Deus. rentre en connexion avec Pelo Dieu, intermédio do selo do Espírito Santo. au moyen des sceaux du Saint-Esprit. Efésios 1:13 Ephésiens 1:13 diz assim: dit ceci. depois de ouvir o evangelho da verdade, Après avoir écouté l'évangile de la vérité, evangelho da vossa salvação, l'évangile de votre salut, tendo nele crido, en croyant en elle, foste selado vous avez été scellés com o espírito da promessa avec l'esprit de la promesse para o dia da redenção. pour les jours de rédemption. Está aí. Voici. Você me entende? Tu me comprends? Yes. Ok? E onde o Espírito Santo te sela? Et où l'esprit Sela no teu te sceller, espírito. il sait aussi dans ton esprit. Ok? Você me entende? Tu me comprends? Logo o teu espírito Maintenant ton esprit volta em comunhão com Deus. rentre en communion avec Olha Dieu. para mim. Regarde-moi. Segunda experiência Deuxième expérience que o homem tem que que viver, l'homme doit vivre, experiência c'est l'expérience da conversão. de la conversion. A experiência da Quand la conversão conversion, não ocorre no espírito, ça ne vient pas dans l'esprit. ocorre na alma. Maintenant, ça vient dans l'âme. Quer dizer o quê? Ça veut dire A quoi? tua alma Ton âme está aqui na terra. est ici sur Na terre. terra não tem cultura do céu. Que dans la terre, il n'y a pas A la culture du vontade de ciel. Deus aqui La volonté de Dieu ici não é natural, n'est pas não é naturelle. aceito, N'est pas ela é acceptée. imposta. Elle É est por imposée. isso, Et quando tout, Jesus nos ensina, quand Dieu nous enseigne, pela oração do Pai Nosso, pela prière de notre Ele Père, diz: Pai Nosso que está dit, no Notre céu, Père qui est au ciel, venha a nós, viens à nous. venha a nós, Viens à nous. venha a nós, Viens à o nous. seu reino, Seu royaume. porque quando o teu reino vir a nós, Quand le reviendra à a nous, sua vontade que está lá no la céu volonté qui est au ciel será feita aqui na sera terra. faite ici Yes. sur terre. Jesus. Gloria. Você me Gloria. entende? Tu me comprends? E a terceira Et experiência la troisième expérience, é que vai te levar c'est qui va t'amener para que você seja filho. pour que tu sois fils. O erro da língua portuguesa, La langue a portugaise, língua portuguesa é pobre. langage portugais, c'est pauvre. Olha para mim. Regarde-moi. João 1:12. Jean 1:12. A todos quantos que o À ceux qui receberam, l'ont reçu, deu-lhes poder l'ont donné le pouvoir de ser feito de devenir filhos de Deus. fils de Dieu. Filhos de Deus. Fils de Dieu. Filhos de Deus. Fils de Diga Dieu. comigo, ser feito filho Comment? de Deus. Être, feitos devenir filhos enfant de de Dieu. Deus. Mas a linguagem original Mais le langage original não fala filho, ne parle pas de fils, fala criança. parle enfant. Em outra versão fala L'autre version menino. parle de petits A enfants. todos quantos que o Ceux qui l'ont receberam, reçu, deu-lhes poder de ser donne le pouvoir feito de devenir meninos de Deus. Ok. petits enfants Olha a de Dieu. língua francesa. Regarde la langue française. Lê. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants Enfant. de Quer dizer, todos quantos que o receberam, tous ceux qui l'ont reçu, Cristo nos deu o poder de Et que la ser donne- de feito devenir- criança. enfants. É por isso que Paulo disse: Nous, Paul dit, quando eu era criança, quand j'étais eu enfant, falava como je criança. parlais comme enfant. Paulo não está falando Paulo não criança fala pela d'enfant, idade física. par l'âge physique, Agora que eu sou adulto, Maintenant, je suis adulte. eu ajo como adulto. Maintenant, j'ai agi comme un Sabe o adulte. quê? C'est pourquoi Você tem que sair do estado tu dois da sortir criança l'état de para l'enfance ser filho. pour que tu deviens fils. Porque filho, Parce que fils, ele está na operação. il est dans les opérations. Ele conhece o seu direito. Il connaît son Ele droit. conhece as leis Il espirituais. connaît les lois spirituelles. Ele sabe como estabelecer eles Il na sait terra. comment établir Ele ses terres. domina o mundo Il espiritual. domine le monde Ele spirituel. é herdeiro da herança. Il est héritage de l'héritage. Il est l'héritier de l'héritage. Jesus não levou a igreja depois da igreja Jésus n'a nascer. pas amené l'église après Jesus l'église. deixou a igreja Il avait laissé crescer, l'église pour qu'il desenvolver, grande, pour qu'il développe, alcançar a idade da pour maturidade. arriver à l'âge de la Para ele maturité. vir buscar a igreja, Quand il venait prendre l'église, saiu de criança, est sorti de se l'enfance tornou noiva. pour devenir femme. Yes. Jesus. Jesus não virá arrebatar Il ne criança. va pas enlever des enfants. Jesus virá arrebatar noiva. Il va enlever la femme. Noiva não é criança. L'enfant n'est pas, n'est É pas alguém que un tem enfant. suas capacidades C'est quelqu'un avec ses treinadas, capacités. exercitadas, Entraîné, exercité para cuidar do marido, pour garder son para, mari. para dar passo a mais Pour donner un pas de nos plus negócios do marido. dans les affaires de son mari. Gloria. Você me entende? Tu me comprends? Gloria. Então, a terceira experiência La troisième expérience, é a experiência da c'est la libertação. expérience de la délivrance. A experiência da libertação L'expérience de délivrance, é que vai fazer ce qui a fera, alma habita onde? l'âme habite où? Dans le A sang. alma habita onde? L'âme habite où? Dans le sang. Então,
assim que a alma habita no Ainsi sangue, que l'âme habite dans le sang, a alma é regida l'âme est régée pelas leis do sangue. par les lois du sang. Pelas leis do sangue. Par les lois du sang. Só que Maintenant, a alma l'âme que vai agradar a Deus qui va não être agréable à pode Dieu ser regido peut être régée pelas leis do sangue. par les lois du sang. Tem que ser dirigido Doivent être régées pelo Espírito do par Senhor. l'Esprit du É por isso Seigneur. que a Bíblia diz: D'où la Bible dit, todos que são guiados pelo ceux qui sont Espírito guidés par l'Esprit são verdadeiros sont les filhos de Deus. véritables enfants de Dieu, Yes. fils de Dieu. My God. Então, é preciso Et il faut que a tua alma que ton âme seja desconectada soit déconnectée das leis do sangue. des lois des sangs. Porque o sangue Parce que le sang não vem do céu, n'est pas venu du ciel, vem dos teus pais. il vient de tes parents. Tem nele uma maldição. En elle, il y a une Tem malédiction. nele uma espiritualidade. En elle, il y a une É por spiritualité. isso que Jesus, Paulo Là, Jésus- disse: Paul dit, o sangue e a água le sang et l'eau não herdará o reino dos céus. n'hériteront pas le royaume des cieux. Jesus. Vocês estão comigo? On est ensemble. Então, por que eu vos levei aí? Pourquoi je vous amené ici? Para não ignorar o que eu vou falar. Pour ne pas ignorer ce que je vais parler maintenant. Como identificar Comment identifier uma maldição geracional? une malédiction gérationnelle? Primeiro, Premièrement, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. laisse-moi para voir você. ce que j'avais écrit ici. Labarochete, Yes. lecamandorobos. Yes, papa. Yes. Primeiro, a Primeiro, maldição geracional la malédiction gérationnelle, são aquela maldição que se repete c'est cette malédiction qui va se répéter numa família. dans une famille. Mamãe, Maman, tudo que se repete na tua tout ce qui família va se répéter dans ta famille, é uma maldição c'est une geracional. malédiction. Queres que eu te prove isso? Et que je te prouve ça? Yes. Vamos pegar a família do Abraão, Prenons maintenant la famille d'Abraham, escolhido por Deus. choisie par Dieu. Olha para mim. Regarde-moi. Abraão vai no Egito, Abraham va en Égypte. Abraão mente. Abraham ment. O que é que ele diz? Qu'est-ce qu'il dit? A Sara não é minha mulher. Sarah n'est pas ma femme. Isaac não existia. Isaac n'existait pas. Sara não tinha filho. Sarah n'avait pas des O enfants. que é que Abraão disse? Qu'est-ce qu'Abraham avait dit? A Sara não é Sarah minha. n'est Mulher. pas ma Alguém femme. vai dizer não. Il va dire non. Falou verdade porque a Il avait Sara réalité parce que Sarah é primo dela. était sa cousine. Non. Non. O drill, o contrato da conversa, Le contrat de la não está conseillerie falando de familiarismo. ne parle pas de Se système eles familial. saberem que você é minha mulher, S'ils savent que tu es ma femme, vão me matar ils vont me tuer por causa da sua beleza. à cause de ta beauté. Então vamos fazer assim. Mais faisons ceci. Não aceita que você é minha N'accepte mulher. pas que tu es ma femme. My God. Jesus. Isaac não existia. Isaac n'existait pas. Sara era jovem. Sarah était encore jeune. Sara sai do Egito, Sarah sort d'Égypte, vão para Israel. rentre en Israël. A Sara já é velha. Sarah maintenant est devenue A vieille. Sara concebe. Sarah conçoit. A Sara dá luz. Sarah maintenant accouche. O menino é chamado Isaac. L'enfant est appelé Isaac Isaac. casa Rebeca. Isaac marie Isaac Rebecca. está casado. Isaac est marié. Isaac vai no Egito. Isaac aussi part en Égypte. Lhe pergunta: On le demande. Isaac, Isaac, quem é esse? qui est-elle? Rebeca, Rebecca, diga para eles dis à eux, que você não é minha mulher. pas ma femme. Você é meu irmão. Tu es ma Isaac sœur. Isaac não esteve quando o pai mentiu. n'était pas quand le père avait Não menti. existiu quando o pai N'était pas mentiu. quand le père avait Mas menti. está a mentir como o pai Mais mentiu. il ment comme son père avait Maldição menti. geracional. Malédiction gérationnelle. Jesus. Declaro tudo que é dos teus pais, Ce qui est de tes parents, que está a te seguir até aqui. qui te suivent Estou a jusqu'ici. decretar divórcio entre eles Divorce entre e eux você. et toi. Divórcio entre leis da tua família e você. Divórcio entre leis da sua família e você. Em nome de Jesus. Amen. Glória. Glória. Olha para mim. E aí Regarde-moi. você vê, C'est pour camarada é pastor, le Messie, il est pasteur. grande mentiroso. Un grand menteur. My God. O problema não é ele. Le problème n'est pas lui. É problema que pai não C'est un resolve. problème que père n'a pas résolu. É uma serva de Deus. É C'est diaconisa. une servante, elle est É diaconesse. intercessora. Elle est intercesseur. Mas é viciada em filme, o que eu vou falar até, um filme dos adultos. Elle est viciée en des films des adultes. O problema não é. Le problème n'est pas lui. Há problema que mãe não Il y a un resolve. problème que la mère n'a pas résolu. Tudo que você não resolveste Ce qui n'a pas résolu vai seguir teus filhos. va suivre tes enfants. Jesus.
Muita gente está a sofrer Il y a beaucoup de gens qui souffrent. porque nossos pais Parce que nos parents não resolveram o problema deles. n'ont pas résolu leurs E nós problèmes. estamos a resolver agora. Et nous sommes les résoudre Graças a maintenant. Deus, Grâce à em Dieu, Cristo Jesus, en Jésus-Christ, se você se posicionar e si tu crescer, positionnes et grandis, Deus consegue Dieu arrive à resolver teu problema em Résoudre pouco de tempo. ton problème en quelques Porque ele petits tem temps. ciência da Parce velocidade. qu'il a la science de la Ele vitesse. criou o mundo com 6 Il a créé dias. le monde en 6 Ele jours. sabe fazer uma Il semana a sait obra. faire une semaine à l'heure. Ele sabe fazer uma semana a obra. Il sait faire une Diga semaine comigo, à l'heure. Jesus, Dis-moi, Jésus, faz a obra na minha vida. fais l'œuvre dans ma vie. Liberta a minha vida. Délivrez ma Liberta a vie. minha alma. Délivrez ma Liberta a vie. minha família. Délivrez ma De famille. todo poderes ancestrais. De tous nos ancêtres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você me entende? Yes. Tu me comprends? Você percebe? Oh Lord. Isaac não esteve. Isaac n'était pas. Isaac mentiu. Isaac a aussi menti. Isaac mentiu. Isaac a aussi menti. Isaac, quando vai mentir, Quand Isaac va mentir, Isaac não tinha filhos. Isaac n'a pas eu des enfants aussi. Isaac nasce filhos. Isaac naît aussi des enfants. Isaú Esaü e Jacó. et Jacob. Abraão não resolveu. Abraham n'a pas résolu. Duas coisas que Abraão não Des choses, resolveu. Abraham n'a pas résolu. Da linhagem dele. De sa lignage. O que eu estou te falar Ce que je te parle, é da maldição c'est geracional. malédiction gérationnelle. Quando falarei da maldição Quand j'ai hereditária, parlé de malédiction vou te falar o problema héréditaire, que Abraão não je resolveu. parle des problèmes qu'Abraham aussi n'a Porque pas se você résolu. pode andar com Deus Tu peux marcher avec e Dieu não resolver problemas da sua et ne vida. pas résoudre les problèmes de ta vie. Jesus. My God. Porque essas coisas Parce que ces choses não te impedem a salvação, ne t'empêchent pas le salut, mas te impedem de viver bem aqui. mais t'empêchent de vivre bien ici Impede de sur terre. prosperar aqui. T'empêchent de prospérer Impede de dar ici. certo aqui. T'empêches que ça va bien Tem pour toi problema, ici. papa, rabo chata. My God. Você me entende? Tu me comprends? Te impede. T'empêches. Labachete yaba. Yes. Te impede. T'empêches. Aleluia. Amen. Diga com a nas suas mãos. Élève tes mains. Diga comigo, Jesus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Olha para mim. Regarde-moi. Isaac está aí. Isaac est là. Nasceu Isaú e Il Jacob. naît Esaü et Jacob. Isaac, os filhos cresceram. Les enfants ont grandi. Jacob Jacob, vai mentir o próprio pai. il va mentir son propre père. Jesus. Fazendo o quê? En faisant quoi? Matando animal. En tuant un animal. Usando o pele do animal En portant la peau de l'animal. como algo que vai dar credibilidade ao pai. Donc, ce qui va donner la crédibilité à son père. Para pai lhe liberar bens. Pour que le père délibère la bénédiction. No sábado eu vou ensinar os pais. Samedi, je vais enseigner au père. Qual é a benção que pai tem? Quelle est la bénédiction qu'un Todo père pai a? tem benção. Tout père a une bénédiction. Para liberar os filhos. Pour libérer aux O enfants. problema é que você não sabe. Parce que tu ne sais même pas. Porque você não lê a Bíblia. Parce que tu ne lis pas la Bible. Muitas vezes o teu espírito é fraco. Et pourquoi ton esprit est faible, il y a des fois. Você me entende? Tu me Eu comprends? preciso que alguém te ensine. Il faut que quelqu'un t'enseigne. Jacob Jacob vai mentir o pai. va mentir son père. Você me entende? Tu me comprends? O problema Le continua. problème maintenant Só que continue. existe um problema. On a un problème. A maldição La geracional, malédiction gérationnelle, ele tem a força il a la force até 40, até quarta geração. jusqu'à la 4e génération. A maldição La malédiction geracional gérationnelle começa a perder força. commence à perdre sa force. Yes. Jesus. É na quarta geração C'est à la 4e génération Deus levanta que Dieu élève quem vai vencer. celui qui va vaincre. Jesus. Quer essa prova disso? Tu veux la preuve de ça? Deus visita Dieu a visite maldade dos pais para com os les filhos. malédictions du père aux de enfants, primeira, de première, segunda, deuxième, terceira, troisième, até a quarta. jusqu'à la 4e Geração. génération. Abraão, Abraham, a sua descendência ta descendance será escravo no Egito. sera esclave en Égypte. Mas não se perturbe, Mais ne les perturbez porque pas. eu lhes Je livrarei vais les livrer quando o pecado dos dans le amorreus, péché des dos Amoréens, egípcios, des Égyptiens, transbordar. et va E o pecado va deles déborder, transbordará et le péché va quando déborder o teu povo quand ton peuple completar 400 anos. completer 400 Quarta ans. geração. 4e génération. Jesus. Você é a semente da quarta C'est geração. la semence de la 4e génération. Estás a ouvir isso porque você é da quarta Ça, geração. tu es la 4e Estás a ouvir isso porque você é da quarta geração. Tu es la 4e Não, você é da quarta geração. génération. Da 4e génération. Você é da quarta C'est geração. la 4e génération. Yes. Célèbre. Glória. Quer me ouvir? Diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Amen. Olha para mim. Regarde-moi. A mentira se repete. Le mensonge se répète. A partir do Abraão, À partir d'Abraham, Isaac, Isaac,
Jacob. et Jacob. O que é que da tua mãe que está se repetindo em você? Qu'est-ce que de ta mère qui se répète en toi? My God. Mãe fez 3 filhos fora. Sa mère avait 3 As enfants filhas também ailleurs vão ter acesso de fazer filhos. pour ne pas avoir accès à des enfants. Pai teve 7 mulheres. Le père Os avait 7 filhos também enfants. vão tendo esse relacionamento. Les enfants vont Papa, aussi avoir cette relation. Teus filhos não vão entrar Les nisso. filles ne vont pas Yes. entrer en ça. Quanto vocês não, muita gente como não viaja nas Et convenções. pourquoi ne voyage pas dans les provinces? Pensa que esse problema é dos africanos. Pas que c'est bon des Tem Africains. algumas fotografias que eu te mandei de algumas senhoras. Quelques photos que je t'envoie envoyer. Assim que eu estive na África do Sul, C'est que c'est en Afrique du Sud, uma família une famille. americana de Boston vieram falar comigo. Ils vont venir parler à Porque moi eles queriam parce qu'ils voulaient que nós lhes dessemos acesso que nous venions donner l'accès para falar com o pastor. pour parler avec le pasteur. Porque a gente somos pastores. Parce que nous sommes aussi des pasteurs. Sabe o que é que fizeram? C'est qu'est-ce qu'on A fait? mãe tem 2 filhas. La mère a des Veio filles, a mãe, la mère est venue as 2 irmãs. et des sœurs. Vem com suas 2 filhas. Lui est venu avec ses 2 filles. O outro, L'autre. o filho dele é pequeno. Son fils était encore petit. Sabe o que é que vieram fazer a Et África do qu'est-ce qu'on Sul? fait en Afrique du Sud? Vieram participar em programa Ils sont venus participer à un que estava a programme ocorrer lá qui était en train de passer là-bas, de intercessão do jubileu. d'intercession, de jubilé. Para olha o que é que vai estar me dizer. Qu'est-ce que la mère me dit? Não quero que as minhas filhas Je ne veux pas que mes filles passem o que eu estou a passent passar. ce que je passe. Olha o que é que a americana está me dizer. Qu'est-ce qu'elle dit? A minha mãe, Ma mère, primeiro homem dele abandonou. son premier homme l'avait abandonné. Depois veio nosso pai. Après, notre père est venu. Também nosso pai l'abandonou. Notre père aussi l'avait abandonné. Eu que estou aqui. Moi, je suis ici. Primeiro homem me abandonou. Mon premier homme m'avait Segundo abandonné. homem pai dos meus filhos. Deuxième, c'est le père de mes Me enfants. abandonou. M'avait A abandonné. irmã aussi. dele disse, eu Ça, tenho c'est aussi- filho. J'ai un enfant. Mas o marido também me abandonou. Mais le mec m'avait Nós abandonné. viemos nesse programa Somos nesse programa. porque não queremos Nós não voulons que o que plus está nos acontecer que nous arrive aconteça com nossos Arrive filhos. avec nos Yes. enfants. Deixar Boston, Ils ont laissé Boston. andar no voo Ils ont passé le vol. 22 horas do tempo. 32 heures de temps. Jesus. Você só para sair da tua casa. Ça, c'est pour sortir de ta maison Maman, jusqu'ici. você Maman, não tem noção do tu n'as preço que pas os de outros estão a notion pagar. le prix que les autres ont tenté de payer. Está aí. Voici Paga là. suas luzes, se for possível. Vocês conseguem ver? Está aí a família. Está aí a família. Vai La avançar no famille est là. fundo. Está aí a família. Está aí, estou aí com eles. Você me entende? Tu me comprends? Sabe o que? Tu sais quoi? O programa terminou uma semana. Le programme est fini une semaine. Eles disseram não. Ils ont dit non. Nós vamos ficar mais uma Nous semana. allons rester encore une semaine. Esse descartável que estás a ver, eles compraram para C'est começar a quoi? fazer doações. Ils ont pour faire les Começaram a donner. evangelizar as pessoas. Pour commencer à A évangéliser les partir gens. da América, Après de l'Amérique, fizeram convite ils ont fait l'invitation com a imagem do pastor Alfa Local. avec les mains passées Alpha Começaram Local a evangelizar nos hospitais, pour commencer à dando évangéliser doações. à les hôpitaux. en Tudo donnant isso tout ça para que as filhas pour que ces filles não venham ne viver veulent pas vivre o que as mães viveram. ce que les mères sont en train O de que é que vivre. você faz para teus filhos? Qu'est-ce que tu fais pour tes O enfants? que é que você faz para tuas filhas? Qu'est-ce que tu fais pour tes filles? Jesus. Acende luzes. Pessoas pensam que isso é Je brincadeira. pense que ça c'est la blague. Mamãe, Maman, igreja não pode te colocar na les gars, desilusão. pas- Não, é, tudo passou. non, non, tout est passé. Non. Tudo, mamãe, Maman. labarochete. Yes. Existe Existe coisa que precisa se buscar. des choses qu'ils doivent chercher. Nós resolvemos a situação da mulher de um pastor. Nous avons situation les femmes d'un pasteur, nous avons Casaram. résolu. Ils se sont mariés. Quando casaram, Quand ils sont mariés, a tia la tante diz a neta, a sobrinha, dit à sa cousine, ela atrasou no casamento. elle est venue en Diz, retard au olha, eu mariage. estou a vir, Je viens, guarda só a minha galinha. gardez seulement ma poule. Jesus. Malambo, guarda só a minha galinha. Gardez seulement ma poule. A tia chegou, La tante est arrivée, buscou a galinha dela. elle avait pris sa poule. Voltou embora. Elle est partie. A mulher não concebe. La femme ne conçoit pas. A mulher do pastor La femme d'un pasteur não concebe. ne conçoit pas. Basta conceber, Dès qu'ils conçoivent, gravidez sai. la grossesse sort. Mais de 5 abortos. Près de 5 avortements. Papa, quando vamos Papa, aprofundar as quand nous allons orações, approfondir les prières, você me entende? tu me comprends? Com linha dos pastores, Avec la ligne des pasteurs, dos homens de Deus, les hommes de Dieu, o marido começa a sonhar. le mari commence à rêver, Está a ver uma galinha, il voit une está a poule, ver a tia da il mulher voit la tante de la a femme seguir uma galinha. à suivre une E a galinha poule. vai num sítio, Et la poule va à para un dar camp ovo. pour mettre les œufs. Quando ele vai dar ovo, Quand il va a pondre, tia pega ovo la tante prend les œufs e parte. et casse. My God. Jesus. Quer dizer,
Olha para mim. Regarde-moi. A feitiçaria consegue transformar a vida de alguém Quand on fait la vie de quelqu'un em um objeto. à un objet, Quer dizer, a galinha que ele foi buscar la pomme qu'elle est allée prendre, transformou a vida da en sobrinha fait, como en aquela fait, galinha. la vie de Os ovos que Satan, ela partia les œufs qu'il eram os cassait, filhos que entravam no c'est ventre des da enfants mulher. qui entraient au ventre de Quer sa dizer, todo cousine. esse aborto que ela Tout conheceu l'avortement qu'elle avait connu, tinha uma tia il y avait une que tante está a acompanhar qui accompagne pela vontade deles na parce que la feitiçaria. volonté soit Ele effectuée. está a sofrer. Elle souffre. Diga comigo, não, não, não. Non, Comigo não será assim. avec moi, ça sera Diga ainsi. comigo, meu pai, meu pai. Mon père, mon père. Todo aquele que se levantou Tout ce qui s'est élevé para vigiar a minha vida, pour veiller, para controlar a minha vida, pour contrôler, eu estou lhe ordenando. je lui ordonne maintenant. Cai hoje. Perde o controle da minha vida. Prends le contrôle de ma Em vie. nome de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Regarde. Oh. Olha para mim. Regarde-moi. É mulher do pastor. C'est femme d'un Não é pasteur. mulher do evangelista. Pas femme d'un évangéliste. Não é mulher de um diácono. Pas femme d'un diacre. Uma coisa é salvação, Une chose c'est salut. outra coisa é Autre libertação. chose c'est délivrance. Jesus. Tem D'accord. Albertina aqui? Il y a un Albertine ici. Você é Albertina? Albertina. Albertine. Oh my God. Jesus. Que a feitiçaria da tua família Que la sorcellerie de ta desapareça. famille disparaisse. A feitiçaria da tua família La sorcellerie de desapareça. ta famille Yes. disparaisse. Albertina Gomes? Não. Vamos tentar dizer que não é você. Albertina Gomes. Jesus. Você é Albertina Gomes. Albertina Gomes. Albertina Gomes. Ah. My God. My God. Olha para My mim. God. Regarde-moi. Oh Lord. Calma. Calma. Jesus. Eu é que estou a ver. C'est moi qui vois. E My eu sei God. com quem eu vou lidar. My God. Yes. Yes. Não se preocupe. Yes. Papá, Papa. a coisa é precisa Il y a des revelação. choses qu'il faut la A révélation. coisa é precisa profecia. Il faut qu'il faut la prophétie. Isso é a importância da profecia C'est dentro da l'importance de igreja. la prophétie dans l'église. Como é que poderiam descobrir Comment on peut que a découvrir mulher do pastor é transformada como uma que galinha la femme de e pasteur est uma avó, transformée en une uma poule tia que segue? et une tante qui suit? Papa, se existe essa mulher na tua S'il y a família, cette femme dans ta que o famille, fogo de Deus lhe que consome. le feu de Dieu le Que o consomme. fogo de Deus lhe consome. Le feu Que de o fogo de Deus lhe consome. le consomme. Que o fogo de Deus lhe queima. Le feu de l'enfer. Diga comigo, fire! 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 Em nome de Jésus! Célèbre le nom de Jésus. Yes, sir. Come on. toda maldição geracional Toute malédiction Jesus. gérationnelle não vai passar. ne va pas Yes. passer. Você vai prevalecer. Tu vas, Yes. tu vas Tá prévaloir. tudo que se repete. Ce qui se répète. Jesus. O que é que se repete em você que está no Qu'est-ce qui teu répète pai? en toi qui était dans ton père? O que é que te repete? Você tem que conhecer a história da Tu tua dois connaître família. l'historial de ta famille. Aquele que não conhece a história da sua família, Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de sa ele não famille, sabe o que combater. ils ne savent pas quoi ils doivent O combattre. futuro dele está hipoticado. Son futur est Tem que hypothéqué. conhecer. Tu dois connaître. Jesus. Albertina Gomes. Albertina. As duas. Ok. Quem é Albertina taxado com José Zal? Você? My God. Pode sentar. Quero essa Albertina. Aplausos. Yes. Jesus. Quero essa Albertina. My God. Labaracite cai. Toda maldição hereditária, toda maldição geracional Toute My malédiction God. gérationnelle seja quebrada em nome de Jesus. soit Yes. cassée au nom de Jésus. Jesus. Chama ela aqui, vem aqui. Toda maldição hereditária, Toute malédiction geracional, héréditaire, gérationnelle, seja desfeita em nome de soit Jesus. défaite Yes. au nom de Jésus. Seja anulada em nome de Jesus. Soit annulée au nom de Jésus. Seja cancelada em nome de Jesus. Cancellée au nom de Seja Jésus. despedaçada em nome de Jesus. Soit écrasée au Diga nom de comigo, Jésus. meu pai, meu pai. Meu pai. Estou a pisar, começa a pisar, estou a pisar. Estou a pisar. Todo o altar da maldição geracional. Estou a pisar.
puissant. Sois Histoire quebrante. Donne au altar. La malédiction générationnelle. Énorme Jesus. Jesus me deu autoridade. Para pisar serpentes, escorpiões e toda a força da maldade. Toute force du malin. Nada te fará dano algum. Et rien me fera du mal. Olha para mim. Regarde-moi. Que a maldição geracional Que la malédiction gérationnelle sai do teu caminho. sort de Yes. ton chemin. Mais Ou eles tiram ou eles ou morrem. bien il t'enlève ou il meurt. Maman, Maman, se alguém tem que cair para a tua quelqu'un vida doit tomber ser pour bom, que ta vie soit a bonne. bum 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 bum, Mantem Belangayande. você tem que viver. Yeah. Yes, sir. My God. Namona Kembo. Canta a música que eu pedi ontem. Vai conseguir ela? Pianista não tá? Vai conseguir? Labarachete. Jesus. Tá sabendo? Abraão mentiu. Abraham avait menti. Isaac mentiu. Isaac aussi avait menti. Jacob mentiu. Jacob aussi avait menti. Jacob agora Jacob maintenant, já tem 12 filhos. il a maintenant 12 enfants. Já tem 12 filhos. Il a maintenant 12 enfants. Sabe o que acontece? Et qu'est-ce qui arrive? Os filhos vão lá na Les mata. fils, ils vont là-bas. dans la Mata brousse, irmão. tue son frère. Pega. Olha para mim. Jacob Regarde-moi. mentiu pai como? Jacob avait menti. Le père comment? Mentiu pai como? Comment il avait menti son père? Pelo pelo do animal. Par les peaux d'un animal. Os irmãos agora Maintenant les frères, mata irmão. il tue son frère. Pega pelo do animal. Il prend la peau d'un animal. Vem no pai. Il vient au père. Papai José Le père. morreu. Joseph est mort. Jesus. A quarta geração. La 4e génération. Jesus. Você está pensando que isso acontece por acaso? Pensez-moi par cause que ça s'arrive? Não, é coincidência. Non, c'est la coïncidence. Há um espírito que está a trabalhar. Il y a un esprit qui Há uma travaille. entidade que está a Il y a une trabalhar. entité qui Quer dizer, travaille. se teu pai não deu certo no Si ton trabalho, père n'a pas marché você dans também le não vai dar, travail, você vai toi dar aussi, certo. Toi, tu vas bien. Olha, pai, se teu avô reprovou Ah, no ton papa relacionamento, vai você jouer. vai dar Il certo. va, il Yes, va sir. vaincre. Se a tua mãe reprovou no relacionamento, você vai dar certo. Se, papai, se no teu, na tua família as pessoas reprovam no casamento, você vai dar certo. Tu marcheras. Yes. Celebre o nome de Jesus. Glória. Oh. Jesus. As pessoas são tão teimosos. Les gens sont têtus. Eu estava a conversar com alguém. J'ai parlé avec quelqu'un. A mãe dele fez 2 filhos. Sa mère avait fait des filles, Duas des enfants. filhas, só fez ela e a irmã. Elle et sa frère seulement. Só são duas. Elles sont seulement deux. A irmã casou, La sœur s'est a mariée. irmã fez também 2 filhos. La sœur avait fait des Papa enfants. fez também Papa, 3. elle a fait aussi le 3e. Ela Elle, só tem um filho. elle a seulement un enfant. Disse, mamãe, Dis maman, há um problema. il y a un problème. Sabe o que? C'est quoi? Eu dizia para ela, Je disais à elle, fala pastor da tua irmã, parle à partir de ta sœur para colocar tua irmã em programa. pour mettre ta sœur en programme. Porque há uma maldição geracional Parce em qu'il y a vocês. une malédiction générationnelle en vous. Vocês não podem ir além de 2 Vous ne filhos. pouvez pas aller au-delà des E a enfants. maldição tem a tendência de La aggravar. malédiction a la tendance de Então, se ele fez 2, aggraver. você 1, Cela fait 2, toi vossos 1. filhos podem viver assim sem filhos. Tes enfants, vos filles peuvent vivre comme ça sans enfants. Ele brincava. A filha, a irmã que tem 2 filhos, La sœur qui a des a filles, mais velha, la vai à aînée, escola, elle va à quando l'école. atravessa a estrada, Quand elle traverse là on tamponne. o carro lhe atropela, morre. La voiture le tamponne, elle A meurt. mãe que era tinha 3 voltou no 2. Sa mère avait démené la Esse é voiture en um deux. problema Ce geracional. n'est pas un problème générationnel. Jesus. Jesus. Você me entende? Tu me comprends? Yes. Você está a ter graça de ouvir isso. Toi, tu as la grâce Para d'écouter você ça. resolver. Pour que tu Yes. puisses résoudre. Diga maldição geracional. A Malédiction maldição Não générationnelle me atingirá. ne va Non, pas mais m'atteindre. atingir. Não me atingirá. Ne m'atteindra Não me pas. atingirá. Não Ne me m'atteindra atingirá. Não me atingirá. Não Ne me m'atteindra atingirá. Não me atingirá. Não Ne me m'atteindra atingirá. Jesus. Levanta suas mãos. Élève tes mains. Diga, minha casa viverá. A Ma minha maison casa viverá. viverá. Jesus. Glória. Glória. Terceira porta, La 3e porte, que a maldição entra. que la malédiction entre. Eu falei a cerimônia. Falei de quantos sermões que eu falei? 3. Falei o quê? Da concepção. Concepção, Conception, a nascença, naissance et la a mort. morte. Quarta, 4e, alambamento, casamento. le mariage coutumier. Mamãe, o casamento Le mariage, tem coisas que il acontecem. y a des choses qui arrivent, qui se passent. Hebreus
D'où, Quando vais casar, casa bem. quand tu vas te marier, marie-toi bien. Para não abrir brecha. Pour n'est pas une brèche. Você bem jovem ainda está vivendo com a mulher sem casar? Toi, jeune, tu viens encore avec une femme sans se marier. Como é que as consequências dos teus pais não vão vir? Comment les conséquences de tes parents ne viendront pas en toi? Vou construindo a minha casa. Je vais construire ma maison. Casa. Papa. 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 Às vezes o que está te colocando na pobreza Você que vem da pobreza. é problema de maldição C'est le geracional. problème de malédiction générationnelle. Jesus. Eu dizia no papá, no casal que eu disse casa. Je disais à un couple, Você mariez-vous. deve casar. Toi, tu dois te marier. Vossas filhas vão casar. Et vos filles aussi vont E se todas as marier. filhas estão casando? Les filles sont en train de estão marier, casadas. tous. Yes. Tem Celebre o um nome de pastor que te Jesus. ilumina. Yes. Oh, Muitas das vezes, Il y a beaucoup de o fois, que está a impedir as filhas ce casar qui empêche les filles de se não marier, é elas. ce n'est pas elles. Não é homem que Ce entrou. n'est pas l'homme qui avait Mas entré, as leis que reclamam. mais les lois qui les réclament. Muitas vezes não é mulher. Pas la femme, il y a Mas des as fois, leis que está sobre o mais marido. les lois qui sont sur le mari. Jesus. Quando você casa, Quand tu te maries, Deus quebra o jugo da família. je casse le jus de la Da famille. família do homem, La famille de l'homme, da família da mulher. E da família de femme. Deus começa a vossa história. je commence maintenant votre histoire. Jesus. A Bíblia diz: La Bible dit venerado seja matrimônio que le matrimoine soit vénéré diante de Deus devant Dieu e diante dos homens. et devant les hommes. Essa é a vossa vida de Ça, clama, c'est votre vie du sem lit, nenhuma reclamação. sans aucune réclamation. Jesus. Aleluia. Amen. Eu estou a orar que vossos maridos vos casem. Moi, j'ai pris que vos maris vous marient. Yes, sir. Eu não estou a dizer que vai sair na casa do Et teu pas- marido, não. não. Estou a te garantir que teu marido vai te Regarde casar. que ton mari va te marier. Yes. Porque se mamãe Basílio saísse, não podia ser casado. Votre chantel ne peut pas être marié. My God. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Amen. Se mamãe, a mãe a mamãe Tempo Mamãe saísse, não podia ser Si mon casado. matin chantel ne peut pas être marié. Porque eu que celebrei casamento. Parce que moi qui vais Voilà. célébrer leur mariage. Você me entende? Tu me comprends? Suporta. Supporter. Mas começa a orar. Mais commence à prier. Teu marido te casa. Que ton mari Estou a te marie. levantar a minha mão. Yes, Lève ma sir. main. Que Deus toca seu esposo. Que Dieu touche ton Que Deus époux. toca seu esposo. Que Yes, Dieu sir. touche ton époux. Que ele vai à frente. Il Yes. va devant. Abra o parente para os homens. Je parenthèse pour les hommes. A tua casa não vale mais do que a tua vida. Ta maison ne vaut plus que ta vie. Oh, God. Sai dessa visão, hein? Sors de cette Primeiro vai vision. construir Tu casa. vas donc construire une maison. Casa. Marie-toi d'abord. Legaliza teu matrimônio. Légaliser ton matrimoine. Oh, God. Hey. My God. Jesus. My God. Aleluia. Amen. Amen. E eu estou a decretar e declarar Et je déclare, je déclare que você case. que toi Yes. tu te maries. Que você case. Que tu Yes. te maries. Mamãe, Maman, sou um sacerdote com tu autoridade. es un sacrificateur avec E você autorité. sabe disso. Et toi tu sais ça. Estou a impor a autoridade de Cristo no teu casamento. J'impose l'autorité de Yes, Christ dans ton sir. mariage. O que está frusco começa a ser Ce qui clareado était agora. fou, commence Yes, à s'éclaircir. O que está disperso vem do lugar. Ce qui est dispersé vient dans la place. O que você não consegue resolver, que Deus Résoudre resolve. que Dieu résout. Que Deus toca e Que convence. Dieu touche et convainc. Celebre o nome de Jesus. Yes, sir. Mulher, levanta a mão. Les femmes, levez vos mains. Tamo junto, né? On est ensemble, n'est-ce pas? Mamãe Hilda, Maman Hilda, você é diaconisa. tu es diaconesse. Falei que para sair em casa do marido. Et je t'ai dit pour sortir Falei à la uma maison du mulher monde. para usar colar na cama. Não. Non. My Não God. vai lá. Se você não me casar, Tu ne maries pas. pernas estão fechadas. Hey. Maman, X, my God. Non. deixa. Isso não é sabedoria. Ça, c'est pas la Yes. sagesse. Isso não é? Ça, ce n'est pas Sabedoria. sagesse. My God. Labarachete. Jesus. Yes. Quem é Josezal? Qui est A pessoa que me José? observa. A pessoa que me observa. Tá vendo? Vocês Igual. estão diante de um pastor que Vous êtes tem olho devant para un ver. pasteur My qui a God. des yeux pour voir. Hey. Vocês estão diante de um pastor que tem... Eu estou a ver muita coisa Je aqui. suis devant un pasteur qui a Jesus. des yeux pour voir. Et je vois beaucoup de choses ici. Oh, God. Mas hoje só decidi profetizar esse Et je ne sais caso. pas prophétiser. Yes. Estou a ver prophétiser. muita coisa aqui. Je vois beaucoup de choses ici. Muita coisa aqui. Jesus. Muita coisa. Jesus. Deus está mostrando uma pasta como se fosse a imagem de uma família. Je Mas montre vou expor comme isso une no image d'une outro famille. momento. Meu espírito vai se concentrar nisso no outro On ne momento. va se concentrer dans un autre moment. Josezal. José Zao. Primeiro, Premièrement, há um problema no teu ventre. il y a un problème dans ton ventre. O que é que você sente no ventre? Qu'est-ce que tu sens dans ton ventre? Nada. Rien. Vamos resolver um problema. Donc résoudre un problème.
O que eu estou a ensinar aqui. Parce que ce que j'enseigne ici. Problema que poderia vir te gerar esterilidade. On peut te gérer stérilité. Estou a ver isso. Je vois ça. Segunda coisa que eu estou a ver. Deuxième chose que je vois. Você não tem a longevidade. Tu n'as pas la longévité. Mas, meu Deus, Mais mon Yes. Dieu vai resgatar va racheter Yes. a sua longevidade. ta longévité. Yes, sir. Jesus. My God. Você já falaste comigo alguma vez? Tu as parlé avec moi une fois? Não, né? Non, n'est-ce Não pas? te conheço. Je ne te connais même pas. Se eu consigo perceber, vraiment levantaram percevoir? muitos Albertina, Yeah, Albertina. Albertina, muitos Albertina levantaram. Mas eu disse, Mais j'avais dit, eu sei qual je sais Albertina quelle que eu Albertine que j'ai preciso. besoin. Yes. Agora, a pessoa vai ver isso e vai dizer que Tu ele é vas voir ça, feitiçaria. va dire que c'est la sorcellerie. Como é que uma obra dessa vai ser Comment feitiçaria? une œuvre pareille sera une Salvar a sorcellerie? vida de alguém é feitiçaria. Sauver vie de quelqu'un, c'est la sorcellerie. Jesus. Aquele jovem que salvamos domingo, acho que poderia Nous deixar devons sauver dimanche. o grupo dele que está aí à frente Est-ce de que peut laisser mundano, son groupe de música qui mundano para aceitar Des Jesus. musiques monnaie pour Tá accepter aqui, Jésus. Il est là. Está aqui ele? Está aí. Il est là. Levanta. Tá Lève-toi. lá. Estás a ver? Tu vois? Acho que ele deixaria. Yes. Yes. Glory. Você acha que ele deixaria? Est-ce que tu penses qu'il Glory. pouvait laisser Tem ça? pessoas que vão ter que ser salvos pela Il y profecia. a des gens qui Yes. seront sauvés par la prophétie. Jesus. Jesus. Aleluia. Amen. Amen. Estou a ver como é que essa realidade entrou que quer te tirar a Tu vas longevidade. commencer à être entré pour t'enlever la Vocês têm longévité. muitos problemas. Vous avez beaucoup de problèmes. Pessoas que têm problemas espirituais. Il y a des gens qui ont des problèmes Quando você spirituels. vem na igreja, Quand tu viens à l'église, nós não proibimos as pessoas de namorar. n'interdis pas les gens de... Não vão nos sexos. N'allez pas dans le sexe. Não vão. N'allez pas. Jesus. Você me entende? Tu me comprends? Sexo é depois do casamento. Sexe après le mariage. Conserva-se. Jesus. Conserve-toi. Para não entrar em você algo estranho. Pour ne pas entrer en toi une chose étrange. Você me entende? Tu me comprends? Para não entrar em você algo estranho. Pour que n'entre pas en toi une chose étrange. Mamá, Maman, no meio daquele prazer, au milieu de ce plaisir-là, é boulevard que se abre do seu donc espírito. c'est un boulevard des esprits qui s'ouvre. Vou vos mostrar o perigo do sexo. Et je vais vous montrer le danger du sexe. Quero casados aqui. Ai. Vem, doutor Badenga. Doutor Duda, tua mulher está onde? Vem com tua mulher, vem com tua mulher. Está onde a mulher daqui do doutor Duda? Não está? Vem. Ok. Vem a Cátia. Vem. Fica lá onde está a Almeida. Olha o perigo da vida Regarde sexual. le danger de la vie sexuelle. Vai lá onde está a Almeida. Essa aqui Et celle-ci, namora com a Badenga. donc, et donc c'est sa copine. Ils sont des copains. Logo que eles vão ao sexo, Dès qu'ils partent dans le sexe, todos os problemas espirituais tous les do problèmes Dr. spirituels de Dr. Badienga entra na vida dela. entrent dans sa vie. Os problemas dela Les problèmes, espirituais les problèmes spirituels fica aqui. restent aussi là-bas. E eu venho, Et moi, je viens. gostei ela. Je l'ai aimé. Almeida vem. Almeida venait. Almeida gostou ela. Almeida l'avait aimé. Conquistou, L'avait conquéri. vai na Almeida. Allez, ici, Taille. venez. Voilà, elle est là. Quando se envolve com a Almeida, Quand il s'ajoute avec Almeida, resistou no DNA da dans Almeida. dans son DNA, Até os problemas daqui. même les problèmes d'ici. Jesus. My God. Você me entende? Aqui já é um não. Ici, il y a maintenant un nœud. Quem tem pano? Quem tem pano? Quem tem pano? Rápido. Donne-moi un pagne, un Pano pagne. extra. Traz, minha filha. Vem mesmo aqui para você fazer não. Yes. Faz já primeiro não. Fais déjà un nœud. Faz já um não. Faz já na ponta um não. Um não. Faz na ponta um não. Faz um não. Aqui já tem um não. Maintenant, ici, il y a maintenant un nœud. Cada ato sexual, Chaque acte sexuel, coloque um não. mette maintenant un nœud. Você está seguindo prazer. Tu vas suivre le plaisir. Só que a tua vida já está amarrada Maintenant, aqui. ta vie est maintenant dans un nœud. Eles se separaram. Alors, ils sont Eles séparés. são casados, nunca vão se separar. Yes, amen. Ele conquistou. Yes. Elle avait conquéri. Primeira objetividade, Premier objectif, sexo. le sexe. Essa aqui Celle-ci, entrou no não, ele Você também entrou no ajudei? não, mais um não. encore un nœud. My God. Pá. Almeida não deu certo. Almeida n'a pas marché. Almeida encontra a Cátia. Almeida trouve Katia. Sexo. Sexe. O
O que acontece? Qu'est-ce qui arrive? A cada até À receber quatre reçoivent problema espiritual le problème daqui, spirituel d'ici, problema espiritual problème daqui d'ici, e problema problème espiritual spirituel daqui. d'ici. My Mas God. um não. Encore un nœud. E a Bíblia diz, Et la Bible dit, uma corda de variedade nós une corde pleine de é nœuds, difícil de ser c'est arrebentada. difficile de se casser. É por isso que a libertação de muitos Ça, está ça a dépend demorar. de beaucoup traînent. Jesus. Porque agora já tem cheio de nós. Maintenant, il y a plein de nœuds. My God. É por isso que conserva. Donc, conserve-toi. E é orgulho Et c'est un orgueil. ir à cama com tua mulher Aller au lit avec ta femme depois da aliança. après É l'alliance. orgulho. Donc, c'est un orgueil. É sinal C'est le que signe você respeita ela. que tu le respectes. Quem me diga amém? Qui m'écoute, dit Amen. Amen. Pessoas já não brincaram. Les gens blaguent. Hein? Quando estás a ver nós, eu como pastor, Quand tu vas moi comme não pasteur, estou envolvido nessas je coisas. ne suis pas dans Eu ces sei o choses. que pode acontecer. Je sais ce qui peut m'arriver. Guarda teu pé. Garde-toi Quem bien. te disse que o ato sexual é garantia do Qui appelle casamento? l'acte sexuel, c'est les garanties qu'on te marie. Jesus. Você não sabe que o homem, quando ainda não te conhece, ainda tem mais prazer e desejo de C'est pas que te ver? l'homme, quand te connaît, il a encore plaisir et désir de toi. Você me entende? Ah, me pastor, comprends? Non, já, pasteur. ele já não está a vir. Não, ele ele veio está a vir. dizer que eu não presto. Elle dit que non, je ne Sim. suis pas bonne. Oui. Você lhe deixa já comer arroz que não está preparado? My God, tu as déjà manger un riz qui n'est pas prêt. Jesus. My God. Comida ainda não está preparada, você está a lhe dar. La nourriture n'est pas encore prête, tu le Então ele viu que donnes. aquilo vai sujar o estômago Il a vu dele. que ça va salir son estomac. My God. My God. Jesus. Estou a falar a linguagem dos mais velhos. Et Vocês pas le estão me langage des entendendo. adultes, hein, vous me Podem comprenez bien. fingir, vocês estão me entender. Vous me comprenez bien. Certo? N'est-ce Está pas? conselho meu. Eh, Diga non. para ele, estamos a cozinhar. Dis, ah, nous sommes en train de préparer. Nous Estamos a cozinhar. sommes en train de préparer. Estamos a cozinhar. Nous sommes en train de Ah, mas préparer. esse Lázaro está difícil. Non, c'est Lazare, c'est difficile. Mata ainda ele. Eu sei Non. como lhe Tu ressuscitar tiens dia. comment le ressusciter un Yes, jour. sir. Yes. Você me entende? My God. Deixa ainda, mata ainda esse Lázaro. Si encore c'est Lazare, Eu te amo assim. je t'aime comme ça. L'abraça, Non, tu l'embrasses. lhe carissa. Et tu lui fais des Diz, caresses. calma. Calme-toi. Wantima. Calme-toi. Porque Baisse ton eu sou cœur. mulher. Parce que je suis femme. Quando chegar a hora, Quand l'heure va arriver, vou ressuscitar o meu je Lázaro. vais rester mon Lazare. Jesus. Célèbre le nom de Jesus. Yes. Vocês estão me entendendo? Amen. Vous me comprenez? Então, isso é o que ocorre. Não, Pode você ir, já sabe estou a que eu- terminar. Já estou a terminar. My God. Tenho a dizer, J'ai à dire, ok, deixa eu voltar. Então precisamos orar para ti. maintenant il faut qu'on prie pour toi. Você é de cá? Tu es d'ici? Sim, nasci aqui. Você acha aqui? Je suis né ici. Tua Oui. mãe, Ta mère. Não, minha mãe e meu pai são do Congo. do Congo. Ils sont du Congo. Porque é lá onde tu a ver as tuas raízes. C'est là où je vois tes racines. Tu a ver as suas raízes. Je vois tes racines. Mas duas coisas que Deus quer Mais il y a fazer. des choses que Dieu veut faire. Deus quer te proteger Dieu veut te protéger de uma esterilidade que viria d'une contra stérilité ti. qui viendrait, Primeiro. premièrement. Segunda coisa, Deuxième chose, Deus vai te proteger Dieu va te protéger de uma morte pour precoce. une mort précoce. Jesus. Você me entende? É por isso que o conselho que eu vou te dar, Le conseil que je te donne, ama Deus, aime Dieu, busca Deus, cherche Dieu tenha as obras em Deus. et des œuvres Olha en para Dieu. mim, Regarde-moi. no meio de toda a gente, Au milieu de tous ces gens, se Deus me deu o teu nome, Dieu m'a donné ton nom. porque primeiro, Parce que premièrement, Deus te ama, Dieu t'aime. Yes. decidiu te Il responder. avait décidé de te Yes. répondre. Porque se esse culto Parce que si passasse, ce culte passait, muita coisa podia il y a complicar beaucoup na de tua choses vida. pouvaient compliquer ta vie. Ok? Yes. Você podia começar a sentir Tu peux como se commencer à fosse sentir algo a te andar na Comme barriga. une chose qui marche dans E ton ventre trazer dores, et tipo, amène des douleurs no peito. et dans la poitrine. Seria caminho Ça serait un chemin que te levaria a uma morte qui precoce. t'amènerait à une mort précoce. Você me entende? Tu me comprends? Mas Deus da minha aliança. Mais Dieu Yes. de mon alliance, Você quando chegar o momento, quand le moment va arriver, tens quantos anos? tu as quel âge? José está aqui? José est là? Viens, Il José. est là. Gloria. Yes. Célèbre José. le nom de Jesus. José. Voilà. Hey. Révélado. Si, Sion. My God. Yes. José. José. Zau. José Zao. Zau. Zao. Ok. Yes. Pode ajudar essa moça a viver? Tu peux aider cette fille à vivre? Preciso de micro. J'ai besoin de micro. Tem igreja. Ici, c'est l'église. Podes ajudar essa moça a viver? Tu peux Sim. aider cette fille à Sim, vivre? posso. Sim, Tu posso. peux?
Oui, j'ai peur. Assim, muita gente ataca a profecia. Ah, il y a beaucoup de gens qui attaquent la prophétie. Como é que hein. eles podiam deixar a vida sexual se não é pela profecia? Comment ils pouvaient laisser la vie sexuelle si pas la prophétie? Como é que eles podiam deixar a vida do pecado e se Comment ils pouvaient santificar lécher la vie du se péché não é por um sinal si profético? ce n'est pas pour un signe prophétique? Jesus. E nunca brinquem com a profecia. Et ne blaguez jamais avec une prophétie. Receber o nome de alguém não é brincadeira. Recevoir le nom de quelqu'un, c'est pas la Saber da blague. vida de alguém não é Savoir la vie de quelqu'un, c'est pas la É blague. uma dimensão do crescimento C'est une espiritual. dimension de croissance spirituelle. Isso quer dizer Ça veut dire que meu espírito está aberto, que mon esprit est ouvert, está preparado para captar as est prêt informações pour capter les informations e discernir. et me servir. Você me entende? Tu me comprends? Eu sou pastor, Je suis pasteur. ok? Yes. Sou pastor. Je suis pasteur. Amen. A felicidade La bonheur, é um trabalho e um investimento. c'est un investissement. A partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, decidem parar com todo o ato sexual. décidez d'arrêter avec tout acte sexuel. Não avance, N'avancez plus. ainda que os desejos há. Même si le désir Assim tombe, Deus vos monte, abençoará ainsi Dieu vous bénira e vos fará entrar num momento de et abundância vous fera entrer dans un moment d'abondance para você estabelecer a sua vida pour que Dieu emocional. établisse ta vie émotionnelle. Eu não disse que é uma moça que não dá para Je você, n'ai pas dit não. qu'une fille qui ne mange ne va pas pour toi. Mas eu Non. estou a dizer, Mais je dis, não abrem porta da maldição. n'ouvre pas les portes de malédiction. Você me entende? Tu me comprends? Porque os demônios, Parce que les démons, eles não pagam táxi. ils ne payent pas les taxis. Olha, táxi para, Voilà, vamos táxi, atrasar. arrête, arrête. Ele já pecou, vai ir, Il a vamos péché. atrasar. Allez, non, Não, eles não non, esperam Ils táxi. ne pas- ils Em ne pas milésimo passer. eles estão. En quelques millésimes, ils sont là. Você me entende? Yes. Então que Deus os Maintenant, que abençoe. Dieu vous bénisse. E a partir de hoje Et à devem partir ser d'aujourd'hui, acompanhados. vous devez être accompagné. Ok? Yes. Devem ser acompanhados. O diretor da juventude está aqui. Diretor de jeunes- Deve de jeunes acompanhar est là. esses jovens. Doit accompagner ces jeunes. Ah? Docteur Douda. Doutor Duda. Ah, não estou entendendo? Doutor Duda. Fala Está, comigo. Doutor Duda está começando a nos acompanhar. Ah, doutor Duda está lhes acompanhando. Conhece? Casal não. Conhece Aham. o jovem. Ah, voilà. Je connais les deux, pas le couple. Ah. Fumaça! Dona Joana confirma, Maman, certo? je le confirme, n'est-ce pas? Oui. Aham. Ei! Aleluia. Fumaça. Então você conhece, né? Ah, Aham. quer dizer, eu só conheço coisas aqui pela profecia. Moi, je ne connais pas les choses par la Se, prophétie. não, se Deus não me desse essa graça, que tudo pode estaria essa me graça, passar. Ça me passait Que comme ça. estou vendo navios a passar. Je vois des navires passer, my God. Fumaça. Graças a Deus. É verdade, minha filha Graças Amélia. a Deus me iluminou e disse: vou te Dieu dar. m'avait illuminé, je vais te donner. Você vai ver além verá daquilo que os outros ce conhecem. que les autres ne connaissent pas. Afinal, o doutor connaît. Duda conhece. L'autre lui connaît déjà. Que Deus abençoe. Il Dieu vous Amém? bénisse. Saiba que Deus está te acordar a Sachez que Dieu longevidade. donne la longévité. Ok? Yes. E se Deus vos visitou Dieu hoje, vous visiter aujourd'hui. porque Deus vos conhece, Parce que Dieu vous connaît. ok? Yes. Não estou a provar nada. Je n'approuve Estou a rien. dizer que Deus vos conhece. Dieu que Dieu vous connaît. Porque estamos aqui, podemos Quando estar somos ici, acima, quase 1000. Presque 1000. Mas Deus me deu o vosso Mais nome. Dieu m'avait donné vos noms. Ok? Yes. Já falaste comigo? Tu as parlé avec moi? Já falaste comigo? Tu as parlé avec... Não te conheço. Je ne te connais pas. Nunca falei com Je você. n'ai parlé avec toi. Mas eu sei no meu Mais espírito je sais dans mon que esprit você é José Zau. que tu es José É da Sao. família Zau. Tu es de la famille Isso Sao. que eu sei no meu C'est espírito. ce que je sais dans mon esprit. Eu sei no meu Je espírito sais dans mon esprit que ela é Albertina qu'elle est Gomes. Albertina Gomez. Nunca falei com Je n'ai ela. jamais parlé avec Essa é a elle. primeira vez. Ça, c'est la première fois. Estou vos dizer, Je vous dis, temem a Deus. et craignez Dieu. Coloca Deus nas vossas vidas. Mets Dieu dans vos vies. Deus vai vos Et abençoar. Dieu va vous bénir. E aquilo que você deseja Ce que agora, tu désires maintenant, vão fazer bem vous com le ferez alegria, com bien satisfação. avec la satisfaction Yes. et la joie. Eterno Deus, perto em nome de Jesus. Rababoshete. Perto em nome de Jesus. Rababoshata. Licantolobocheia. Estou a liberar o poder de Deus. Yes. Que meu Deus te dê a longevidade. Yes. Que meu Deus te dê a longevidade em nome de Jesus. Yes. Estou a decretar e declarar. Yes. O poder de Deus pousa sobre ti. Amen. Estou a te abençoar. O espírito de temor. Receba em nome de Jesus. Yes. Receba o sangue que te reveste. Rebochata yabasete. Lecamansite ki yabas. Que Deus da minha aliança te abençoe. Yes. Receba a unção. Yes. Que o espírito de temor se apodera sobre ti. Amen.
Estou a anular toda a linhagem atachada a ti. Uau. Yes, my God. Teu pai vive? Ton père vit? Teu pai tem quantos anos? Ton père a quel âge? 58. 58. Está aqui nessa igreja? Il est dans cette Non, non. église? Está onde? No Caio. No Caio. Il est à Caille. Oh my God. Ok, ça va. Nós não somos profetas para revelar Pas os des prophètes segredos. pour révéler alheios. des secrets d'autrun. Célèbre o nome de Somos Jesus. profetas para resolver o que Deus quer resolver. Toi, le prophète pour Abana révéler ce que Dieu veut abana révéler. suas mãos. Élève tes mains. Ok? Pega a tua oferta. Prends ton offrande. Vamos orar. Culto Nous allons prier, terminou. le culte est fini. Lebo Satayabas. Yes. Tu não morrerás. Tu ne mourras pas. Levanta as mãos, diga: minha família Élève ta main, viverá. dis, A ma minha famille vivra. Minha família viverá. A Ma minha famille família vivra. Fica de pé. Vamos tirar 1 minuto. 2 Sois debout, minutos. nous allons prendre quelques minutes. 2 minutos apenas. 2 minutes. 2 minutos apenas. 2 minutes 2 seulement. minutos apenas. 2 minutes seulement. Diga comigo: meu pai, meu pai. Mon père, mon père. Levanta suas mãos. Diga comigo: meu pai, meu pai. Mon père, mon père. Eu estou me apresentar Je me présente como filho espiritual comme un fils spirituel. do reverendo pastor Samuel Bumba. Le révérend pasteur Samuel Eu Bumba. estou na aliança. Je suis dans Eu l'alliance. estou a invocar hoje J'invoque aujourd'hui o Deus da aliança. le Dieu de l'alliance. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Meu pai. Mon A Père. partir de agora, À partir de maintenant, toda semente da feitiçaria, toute semence de todo ritual da maldição, tout rituel de todo espírito de estagnação tout esprit de stagnation que entrou na minha vida, qui est entré dans ma vie, estou ordenando hoje j'ordonne que aujourd'hui perda força hoje. qui perd la force de Perda força hoje. la force de Perda força hoje. perd la force de Estou anulando j'annule a sentença das trevas. la sentence des ténèbres. Estou anulando J'annule a condenação das trevas. la condamnation des ténèbres. Bata as palmas, começa a anular. Les gauches. Libre cette condamnation de l'œuvre. Ribochet Kaba. Começa a anular em nome de Jesus. Anula agora. Yeraba sekemenderemos. Oh, Jesus, Yes. your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is glorious. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, your name is powerful. Oh, Jesus. Oh, your name is glorious. Oh, Jesus. Oh, Oh, Jesus. Your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is glorious. Oh, Jesus. Eterno Deus, Adonai El Shaddai. Estou a levantar a mão da aliança como sacerdote. E na qualidade do sacerdote, estou a paralisar toda a obra das trevas, todas as gente das trevas. Estou a cancelar, estou a anular, estou a quebrar, estou a paralisar, estou a cancelar. Em nome de Jesus, estou a estabelecer uma nova etapa, uma nova graça. Yes. É o barachete, le bobo chata ya babas. Unabangate. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
coisas que eu vi aqui. Des choses j'ai vues ici. Alléluia. Deus mostrou-me uma mão Dieu m'avait montré une main a restaurar o vigor dos homens, en train de restaurer Yes. les vigueurs a des hommes, curar a impotência à sexual. guérir Yes. l'impuissance sexuelle. Muita gente vão ter reações. Il y a beaucoup de gens qui auront des réactions. Muita gente vão liberar líquidos Beaucoup de gens estranhos. qui vont libérer des liquides Porque eu étranges. vi, Parce que j'ai vu. eu vi. J'ai vu. Você sabe quando tu vai dizer que eu C'est quand vi, je porque eu dis que vi. j'ai vu parce que j'ai vu. Yes. Quando tu vai dizer que eu vi, Quand porque eu j'ai vi. vu parce que j'ai vu. Quando tu vai dizer que eu vi, porque eu vi. Quand je dis j'ai vu car Eu j'ai vi. vu. J'ai vu. Segunda coisa, Deuxième chose, amanhã, demain, todo mundo tout le monde, comunica que não veio comme hoje, celui qui n'est pas venu que aujourd'hui, traz o seu azeite. qui amène son huile. Se você não tem Si tu n'as pas dinheiro para comprar azeite, l'argent pour acheter l'huile, traz mesmo, ainda que seja o óleo da cozinha, même l'huile de la cuisine da tua de casa. ta maison, Traga-me amanhã. amène-moi demain. Não me traz bidão de 5 litros. N'amène pas un bidon de 5 litres. Não. Non. Coloca num recipiente pequeno. Mets dans un petit récipient Traz. et tu amènes. Amanhã Demain, eu vou declarar, je vais déclarer, vou fazer o que Deus está me je vais orientando a ce que fazer. Dieu m'oriente de faire. E eu vou te dizer o que é que tu vais Je vais dire fazer qu'est-ce que amanhã tu vas faire demain com esse azeite. avec cette huile. Misteriosamente, Mystérieusement, coisas vão des acontecer. choses vont Yes. Coisas vão arriver. Des acontecer. choses vão Yes. arriver. Quem tem um testemunho quando eu mandei meter azeite sobre a terra? Quem viu algo estranho? Quem viu? Qui a un Alguém témoignage que à veio donner falar comigo? quand j'avais envoyé Viu de ela? mettre des- Quem veio falar comigo? C'est qui veut venir parler avec moi? Dá micro, vai dar micro. Vem, filha, vem falar. Dá micro nela. Doutor, vem, minha filha. Deixa ela vir. Vem, minha filha, vem. Sou o teu pastor. Aquela aí, vem, aquela filha que está lá. Vem, minha querida. I love you. Venez Vem. ma chère, je t'aime. Teu testemunho vai glorificar Deus. Yes. Fala-me só o que você viu. Não me conta todo. Fala-me só. Da terra a terra, É. amém, igreja. Amen. Vem. Não estou te Venez ici vendo. devant, je ne te vois pas bien. Fala, minha filha. Sim, aquele domingo que nós tivemos aquele programa que o pastor ordenou que trouxéssemos azeite. Depois, quando formos para casa para meter a terra devolve meu brilho, porque eu estou te dando brilho. E quando eu fui em casa, fiz de jeito que o pastor mandou. Ao dormir, estou sonhando embaixo de uma ponta, estavam a cavar um buraco. Nesse buraco saía uma criança bem tapada com areia. Assim que eu destapei, vi uma criança. Se essa criança for menina, vou adotar. E eu peguei a criança e levei no hospital para dar a vacina. Então me dizer que essa criança, o nome dele é Dádiva. Depois eu acordei. Você me entende? Tu me Para comprends? entender a linhagem do som. Tu vois la lignage des Porque você rêves? tem pessoas, Il y a des gens, até uma buta, mano, même ces naissances, andam enterradas por debaixo. est enterré sous Deus sol. disse ao Jó: Dieu avait dit à Job, Jó, Jó, quer vencer? tu veux vaincre? Pega a terra, Prends la terre sacuda a extremidade et secouez e l'extrémité. diga que ele te dá o que te Dis pertence. qu'il te donne ce As qui pessoas t'appartient. pensam que Jó venceu por Je pense acaso. que Job avait vécu par cause. Jesus. O que eu estou te dizendo, sou um C'est que je te pastor dis, espiritual. je suis pasteur spirituel. Quando eu te dizer traz. Quand je dis Amen, tu amènes seulement. Amanhã, Demain, traz teu azeite. amène ton huile. Aplausos, filha. Applaudissements. Que a sua dádiva entre na sua vida. Yes. Que Deus abençoe. Que Dieu te E bénisse. será uma menina, nome será dádiva. Yes. My God. Yes. Pode ir, minha filha. Que Deus abençoe. Amen. Aleluia. Amen. Toma seu assento. Entender as instruções. Amen. Compris les instructions? Pega azeite. Prends l'huile. Se não tens azeite, Tu n'as pas l'huile pega d'olive, mesmo óleo. prends même l'huile de cuisine. Se não tem óleo, Tu n'as pas l'huile? tem lá óleo de palma, My God. pega. Il y a là l'huile de Mas eu palme, não tu quero prends. que alguém perde. Je ne veux Eu pas não que personne quero perde. ver aqui bidão de 30 On va litros, avoir des bidons de 30 litres, bidão de 5 des litros, bidons de 5 litres, mete numa garrafa mettre pequena. dans une petite bouteille, Aquela garrafa de água choa pequena, mais pequena, la plus petite mete lá, de l'eau, fecha, tu mets, tu fermes traz. et tu amènes. Para quem pode comprar uma Celui que peut garrafa acheter de azeite, Une compra bouteille e d'huile, traz. tu achètes et tu Vais amènes. ver o que vai acontecer. Tu verras ce qui Yes. va arriver. Que Deus abençoe. Que Dieu Applause em bénisse. nome de Aplausos ao Jesus. Senhor. Applaudissons Seigneur.